Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês o react, o resumo completo de One Piece, a história completa até o capítulo 1000 do anime Kokoro. Aí, pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico pra vocês assistir o One Piece em 30 dias e, de certa forma, sim, é possível, né? Mas caso você já tenha assistido o anime ou não e tal, eu vou estar dando uma olhada nesse resumo aqui pra eu matar a saudade, né? E tem vários outros resumos de One Piece também, inclusive o do Chapéu de Palha. Eu assisti quando eles lançaram, tá? Já. E eu resolvi trazer esse aqui do anime Kokoro. Quase que eu trouxe do Bruno Bandeira. Falei, não, vou trazer esse aqui mesmo. E é isso. Se vocês quiserem que eu traga o resumo do Bruno Bandeira de One Piece, vocês comentem aí. Tem resumo também de Cavaleiro dos Zodíacos, de Dragon Ball, de história de personagens de anime, de como o Deadpool matou o pessoal da Marvel e várias outras histórias. A playlist de reacts de histórias vai estar aqui em cima no card, tá? Inclusive tem um react do resumo da história de God of War também, tá? Espero que vocês estejam bem e pra eu ficar bem, eu preciso do seu like e que você se inscreva no canal. O Luffy tá ali, né? Aqui. Isso, olha a gracinha. Tinha uns outros negócios aqui, mas caiu. Ofertasmonstro.com, usa o meu cupom de desconto NANDA10, ganhe 10% de desconto, ou compre mangás e HQs ou novels com o meu link da Amazon, e tá tendo umas promoções bem legais lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá matar a saudade de One Piece e a nostalgia, tá bom? Eu vou trazer de Naruto também, eu trouxe de Kimetsu Ele no conta ao Yaiba. seu Aí eu trouxe o de Kimetsu no Yaiba já. Eu vou trazer o de Naruto, já tem um de Cavaleiro dos Zodíacos aqui. E tem várias outras histórias que eu pretendo trazer também, tá? Inclusive de cartoons, como eu já trouxe das gemas lá, que eu esqueci o nome. E vou trazer Existiam do pessoas Gumball. que viviam na Terra e outras que viviam na Lua, de diversas raças. Pega seu lanche, sua água, qualquer coisa e vamos, que é 1 hora e Há mais de 5.000 anos atrás, existiam pessoas que viviam na Terra e outras que viviam na Lua, de diversas raças. Só que aconteceu algo e as pessoas que viviam na Lua foram obrigadas a morar no planeta Terra. Após isso, a árvore do conhecimento foi plantada e cuidada até se tornar gigantesca na ilha de Ohara. Passado 1000 anos, o Palácio de Alubarna foi construído no país recém-fundado e nomeado de Alabasta. Depois disso, a cidade de ouro Chandora é construída. E cerca de 1000 anos atrás, Zunisha é condenado a vagar pelo mundo andando eternamente, carregando em suas costas a ilha de Zou e a raça Mink. A tribo dos braços longos e a tribo das pernas longas entra em guerra. As armas ancestrais Pluton, Urano, Poseidon são construídas. Após esses acontecimentos, cerca de 900 anos atrás, 20 reinos se reuniram para se unificar e formar uma aliança. Contra eles ficou o reino que a gente conhece como Reino Perdido, um reino misterioso que dominava o mundo todo e foi completamente apagado da história. Um dos membros da organização desses 20 reinos, o reino Neftari, desiste de participar do plano e da união da aliança. Os 19 reinos restantes se reúnem e formam uma organização chamada de Governo Mundial. Cada um desses 19 líderes um curso completo para aprender um novo idioma com os maiores professores da internet, aulas de conversação. 19 líderes se autoproclamam dragões celestiais e vão morar no topo da headline em um palácio gigantesco chamado Terra Sagrada de Marigeuse. E de alguma forma aniquilam completamente o Reino Perdido e Kaido. Terra Sagrada de Marigeuse. E de alguma forma o reino Neftari desiste de participar do plano e da união da aliança. Os 19 reinos restantes se reúnem e formam uma organização chamada de Governo Mundial. Cada um desses 19 líderes se autoproclamam dragões celestiais e vão morar no topo da headline em um palácio gigantesco chamado Terra Sagrada de Marigeuse. E de alguma forma aniquilam completamente o Reino Perdido e toda a sua história. Isso aconteceu há cerca de 800 anos atrás e é conhecido como Século Perdido, pois o governo mundial decide apagar toda a história de tudo que aconteceu nos últimos 100 anos. No país de Wano, um samurai chamado Ryuma corta um dragão usando uma katana chamada Shusui. Também no país de Wano foram construídas pedras indestrutíveis com a história do mundo e seus segredos. Elas são conhecidas como poneglyphs e foram espalhadas pelo mundo. Joy Boy promete levar os tritões para a superfície usando o navio Noah, mas não consegue cumprir sua promessa. Cerca de 800 anos atrás nasce também Toki, que seria chamada de Lady Toki,
após se casar com Oden. Cerca de 700 anos atrás é iniciada a construção da ponte Tequila Wolf, que ainda não sabemos exatamente o seu propósito. Anos após esses fatos, Noland, o aventureiro, encontra uma ilha com bastante ouro. Ele conta ao seu rei e eles partem em direção ao local. Porém, durante a viagem, metade da ilha onde estava o ouro é lançada ao céu por uma explosão marítima, e Noland é dado como mentiroso e assassinado pelo rei. Essa ilha se tornaria Skypiea. Anos após, 2 gigantes de Elbaf se perdem em Little Garden e começam a lutar. A marinha, fundada pelo governo mundial, capturou e vai executar publicamente uma tripulação de gigantes de Elbaf. Eles são salvos pela Madre Carmel, e ela convence a marinha de dar uma segunda chance a eles sobre a sua tutela. Mas algum tempo depois, uma criança chamada Charlotte Lillian é abandonada pelos pais no país de Elbaf, onde é encontrada e criada pela Madre Carmel. Big Mom, após algum tempo, mata um dos anciãos do país de Elbaf e devora a Madre Carmel e seus amigos órfãos. Big Mom se alia a Strausen e formam uma tripulação pirata. Brook se torna um pirata. Garp, Tsuru e Sengoku entram para a marinha. Edward Newgate se torna um pirata. Roger começa a navegar como pirata e forma sua tripulação. Shebek, um pirata, recruta para sua tripulação Charlotte Lillian, Edward Newgate e Kaido. Don Quixote Homem, o pai de Doflamingo, pede para deixar o seu posto de dragão celestial e se muda de Marigeuse para o mundo comum com a sua mulher e seus 2 filhos. Os piratas Rocks se desfazem. Big Mom decide fundar seu próprio país exatamente onde era a ilha onde ela devorou a Madre Carmel e seus irmãos. Kaido ganha uma Akuma no Mi de Big Mom. Barba Branca reúne uma tripulação. Kaido, Barba Branca e Big Mom eventualmente são reconhecidos como Yonkous, um posto dedicado a pessoas extremamente poderosas que dominam determinadas áreas do mundo. Oden se junta à tripulação do Barba Branca. Barba Branca enfrenta Roger. Oden se junta à tripulação de Roger. Orochi se torna líder do país de Wano. Kaido vai para Wano e domina o país. Oden conhece sua esposa, a Lady Toki, que veio do passado, usando o poder da sua Akuma no Mi. Roger se torna então o rei dos piratas. Roger divide a sua tripulação e se entrega para o governo mundial, para ser assassinado em praça pública. Antes de morrer, Roger disse que deixou o gigantesco tesouro dele escondido em um lugar na Grand Line, fazendo assim milhares de pessoas se tornarem piratas e iniciando assim a grande era dos piratas. Uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo. O que você acha que é o One Piece além da aventura? Será que é o segredo do século perdido? Ou outra coisa que ninguém nem imagina? E uma outra pergunta. E aí? O Shanks é o grande vilão da história? Oden, que já havia voltado para o Ano, enfrenta Kaido fazendo uma cicatriz enorme no peito dele. Shanks monta sua tripulação. Gekko Moria invade o Ano e enfrenta Kaido, e rouba de lá o corpo de Ryuma e a sua espada Shusui. A ilha de Ohara é destruída por um ataque surpresa da marinha. Vinsmoke Judge modifica geneticamente seus filhos enquanto sua mulher ainda está grávida. Barba Branca proclama que a Ilha dos Tritões é o seu território. Kaido executa Oden e Oden morre, mas consegue salvar seus 9 seguidores. A mulher de Oden envia alguns de seus seguidores para 20 anos no futuro, e no Arashi Nekomamushi iniciam sua rivalidade. Ruffy nasce. Chopper come a Hito Hito no Mi. A cidade do Chumbo Branco é destruída e Law é o único sobrevivente. Ele entra para o bando de Doflamingo. Fisher Tiger invade Marigeuse e libera os escravos que estão lá, entre eles Boa Hancock e suas irmãs. Corazon salva a vida de Law e morre. Sandy foge da sua família maligna e encontra Zeph. Zeph salva a vida de Sandy e os dois montam um restaurante, o Baratier. Shanks e Luffy se conhecem, e Luffy come a Gomu Gomu no Mi de Shanks, e Shanks empresta o seu chapéu para que ele devolva quando ele for um grande pirata. É aí que Ace, Sabo e Luffy se conhecem e começam a planejar seu futuro como piratas. Sabo parte para o mar e na sua primeira viagem é abatido por um dragão celestial, perde a memória e é adotado pelo exército revolucionário liderado pelo pai do Luffy, o Dragon. Jinbe se torna Shichibukai, um pirata aliado ao governo mundial e à marinha. Kuina morre e Zoro resolve manter a promessa que fez para ela de ser o maior espadachim do mundo. Doflamingo se torna Shichibukai e então invade o país de Dressrosa com seu bando. Ele controla o rei e seus soldados e fez uma armadilha para parecer que o rei havia enlouquecido. Então Doflamingo aparece e supostamente salva o país do rei louco e se torna o rei de Dressrosa. Enquanto isso, Arlong constrói o Arlong Park. Nami se junta a ele. O trem marítimo construído pelo construtor Tom fica pronto. A rainha Otohime, a esposa do rei Neptune, morre.
Chopper conhece o Dr. Hiruruki. Enel se torna o deus de Skypiea. Dr. Hiruruki morre e Chopper se junta a Doctorine. Brook é encontrado por Gekko Moria, que rouba sua sombra. Gekko Moria também coloca a sombra de Brook no cadáver do antigo e lendário samurai de Wano, Ryuma, aquele que cortou o dragão. Shanks se torna Yonkou. Ace se torna um pirata. Um Mink chamado Pedro perde 50 anos do seu tempo de vida e um olho como punição por ter invadido o território da Big Mom. Ace forma sua tripulação, os piratas Spade, e come a sua Akuma no Mi, a Mera Mera no Mi. Ace chega ao Wano e conhece Otama e Yamato. Ace enfrenta a Barba Branca e, consequentemente, acaba entrando para sua tripulação. É aí, então, que Monkey D. Luffy parte para o mar. Aqui começamos basicamente a história do anime, onde Monkey D. Luffy se tranca em um barril e se lança na sua aventura para o mar. Existe uma versão, a primeira versão de Romance Down, a primeira história que Eiichiro Oda escreveu, que na verdade Luffy estava em um barquinho com 2 remos e um barril cheio de comida. Mas depois de vários incidentes, o barquinho dele acabou afundando e ele já tinha comido toda a comida do barril, ele acabou se jogando dentro do barril e trancando. A primeira aventura do nosso pirata que estica foi no navio da Álvida, onde ele foi encontrado. Acharam que ele era um barril de vinho e levaram ele a bordo do navio da Álvida, a mais bela das piratas. Então, o Luffy entra em algumas batalhas no navio, mas derrota todo mundo facilmente e conhece Kobe, seu primeiro amigo de jornada, o cara que sonhava em ser um marinheiro. E Luffy falou pra ele viver a vida sem arrependimentos e parar de ter medo da Álvida. Kobe, até hoje, é inspirado pelas palavras de Luffy. Então o Luffy ouve falar de Roronoa Zoro, um caçador de piratas que está preso na marinha e está para ser executado. Luffy o salva e devolve para ele as suas espadas, pedindo assim que ele se junte ao grupo pirata dele. Zoro, sem opções e por dar muito valor a uma pessoa que acabou de salvar a sua vida, decide se juntar a Luffy. Só que ele descobre que na tripulação só tem 2 pessoas, ele e o capitão. Então temos uma cena linda no bar, quando Luffy arruma uma briga com Kobe na frente da marinha, para os marinheiros entenderem que eles são os piratas e o Kobe é a vítima ali que está sendo atacada por piratas malignos. Sendo assim, Kobe consegue se juntar à marinha. Se os marinheiros nesse dia tivessem descoberto que Kobe tinha de alguma forma ajudado o Luffy ou tinha alguma ligação com ele ou com a Álvida, provavelmente o sonho dele morreria ali e ele nunca teria conseguido se juntar à marinha. Então a primeira parada de Zoro e Luffy é em Orange Town, onde eles conhecem a Nami. Nami é uma ladra que interage com eles, mas ela não gosta muito de piratas. E é aí que eles encontram o mais poderoso de todos os vilões da história, Capitão Buggy, um homem com nariz estranho de palhaço, o primeiro inimigo realmente com Akuma no Mi. E Nami, Zoro e Luffy enfrentam Buggy e seu bando para libertar a cidade das mãos do maligno pirata palhaço. Depois de derrotar Buggy, o trio desengonçado vai parar na ilha de Usopp e são atacados pelos homens de Usopp, centenas de homens. Era mentira, como tudo na vida do Usopp naquela época. Ele mentia e inventava várias histórias. Ele gostava de mentir, ele tinha um vício na mentira e elas faziam constantemente parte da sua vida. Lá eles descobrem toda uma trama onde a amiga de Usopp era enganada por um ex-pirata e depois de toda uma reviravolta na história eles acabam salvando Kaya e com isso eles ganham o navio chamado Going Merry, um navio que eles iriam viajar por muito tempo com ele e com isso também Usopp entra para a tripulação. Então na primeira viagem dos Chapéu de Palha com o Going Merry, eles entram em um restaurante marítimo chamado Baratie. E lá eles encontram um cozinheiro muito marrento chamado Sandy. E agora que eles já têm um espadachim, uma navegadora e um atirador e um capitão, cabeça de vento, eles estão procurando um cozinheiro em um restaurante. Muito justo. Eles só não imaginavam que iriam encontrar ali o melhor cozinheiro do mundo. O Baratie então é atacado por Don Krieg, um pirata que está fugindo de uma batalha onde ele foi miseravelmente derrotado. E aí então que a Nami se revela uma traidora e foge, levando o navio da tripulação. Don Krieg tem um monte de guerreiros famintos e Sandy não pensa 2 vezes. Ele alimenta todos eles, mesmo eles sendo inimigos. Sandy tem a filosofia que se uma pessoa está com fome, ela precisa comer, sem se importar com as consequências. Luffy, ao ver toda essa disposição, se encantou completamente com as habilidades e com o caráter de Sandy e automaticamente chamou ele para entrar na tripulação, que prontamente recusou. Sandy não queria entrar para a tripulação de Luffy de forma alguma. Mas depois de algumas conversas e o Luffy falar sobre sonhos, Sandy fala sobre o seu sonho de encontrar o All Blue.
E ali, parado naquele restaurante flutuante marítimo, ele jamais poderia encontrar o seu sonho. E para realizar o seu sonho, ele passou a vislumbrar a possibilidade de navegar pelo mar como um pirata até finalmente um dia encontrar o All Blue. E assim, Sanji se junta aos Chapéus de Palha como cozinheiro do bando. É aí então que aparece um pirata aliado ao governo mundial e à marinha, um Shichibukai. Aparece Mihawk Olhos de Falcão. Ele corta navios ao meio como se não fosse nada. E ali está diante dos olhos de Zoro o seu sonho. Não o Mihawk, mas sim a oportunidade de se tornar o maior espadachim do mundo. Zoro precisa apenas derrotar aquele homem. Se ele conseguir, de alguma forma, derrotar aquele homem, ele será automaticamente o maior espadachim do mundo e não estará cumprindo só o seu sonho, como cumprindo a promessa que ele fez a Kuina. Só que ao enfrentá-lo, Zoro sofre uma terrível derrota. E Olhos de Falcão, admirado com a determinação de Zoro, pergunta o seu nome e o deixa vivo, porque de alguma forma Mihawk viu muito potencial em Zoro. 小僧名乗ってみよ。ロロノアゾロ。覚えておく。 E Zoro, em lágrimas, promete que nunca mais vai perder de novo. E então eles acabam reencontrando Nami e descobrem a situação, que na verdade a cidade dela é mantida em cativeiro por um pirata tritão chamado Arlong. E se eles não pagarem uma quantidade absurda de dinheiro para ele, ele vai destruir a cidade e matar as pessoas. Também mostra pra gente que Arlong matou a mãe adotiva de Nami e causou várias feridas emocionais, psicológicas e físicas em Nami. Nami está em colapso psicológico depois de ter roubado tanto para Arlong e ainda não ter conseguido nada. Ele prometeu para ela apenas mentiras e ela, depois de roubar tanto, não conseguiu libertar a sua cidade. É aí que chega Ruffy e seu bando e em uma cena emocionante, enquanto Nami está se mutilando em uma crise psicológica entre tristeza, dor, sofrimento e uma ebulição de sentimentos ali na cabeça da menina, se ferindo com a faca aonde está a tatuagem de Arlong. Ruffy segura a mão dela e a para. Diz pra ela não fazer aquilo. Então ela, em lágrimas, pede a Ruffy por ajuda. Ela pede ajuda pra ele. Ele tira o seu chapéu e diz: Vocês nunca viram, gente, assistam. Depois de uma calorosa batalha contra Arlong e seu bando, eles o derrotam completamente e todo o Arlong Park é destruído. O castelinho de Arlong é completamente derrubado e em cima dos escombros, em cima do corpo desmaiado de Arlong, Ruffy olha para Nami e diz: Nami, agora você é a minha companheira. Diante desses fatos, Nami não resiste à personalidade magnética de Ruffy e os seus princípios. Ela entende que Ruffy é realmente diferente das outras pessoas e não quer enganá-lo. Ele é um pirata totalmente diferente e ela decide partir com Ruffy pelo mundo também para realizar o seu sonho, mapeando o mundo todo, fazendo assim a maior cartógrafa que já existiu. Agora, o bando dos Chapéu de Palha definitivamente tem uma navegadora. Após esses acontecimentos, o bando vai para Longtown. Essa é a última ilha antes de entrar na Grand Line, um lugar repleto de piratas. Longtown é a última ilha do mundo calmo, do velho mundo, do mundo antigo. Essa também é a ilha onde Roger nasceu e foi executado. Ruffy está muito animado para conhecer a praça de execução onde Roger, o rei dos piratas, aquele que tinha o posto que ele quer tanto alcançar, ele gostaria de conhecer a plataforma de execução. E é aí que eles descobrem que o Buggy, o palhaço, e a Álvida, a pirata mais linda dos mares, fizeram uma aliança e querem vingança contra ele. Então Ruffy acaba sendo derrotado pela primeira vez pelo poderoso Capitão Buggy. Capitão Buggy, quando estava para executar o Ruffy, foi atingido por um raio misterioso, desmaiou o palhaço e destruiu a plataforma de execução, salvando assim a vida de Ruffy. Ruffy não foi afetado pela eletricidade, afinal de contas, ele é de borracha. E aí também somos apresentados pelo insistente e incansável Smoker, um marinheiro que ficaria freneticamente viciado em caçar e prender os Chapéus de Palha. Quando ele captura Ruffy, ele é salvo por ninguém mais, ninguém menos que Monkey D. Dragon. Dragon salva Ruffy sem se revelar, sem mostrar para o seu filho que o seu verdadeiro pai está lá. Depois o bando parte em mais uma viagem e eles têm que atravessar a montanha Um minuto técnico, o quê? Mãe, eu tô gravando vídeo pro YouTube. Tô. Vai mais um pouquinho.
Reversa, e é lá que eles encontram a baleia Laboon e o médico Crocus. Subir a montanha reversa é o requisito mínimo para entrar na Grand Line. É a prova de fogo de que você está capaz de navegar nos mares mais violentos do mundo. É nada mais, nada menos do que subir uma correnteza enorme e depois descer em queda livre. E nessa descida, eles encontram a Laboon, uma gigantesca baleia, e eles, depois de algumas reviravoltas, acabam ficando amigos tanto da baleia quanto do seu médico Crocus. Laboon, infelizmente, perdeu seus amigos, que morreram há 50 anos. Ela está ali, no mesmo lugar há 50 anos, esperando os piratas que prometeram para ela que voltariam assim o mais breve possível. Ela não sabe que entre esses piratas estava Brook, que ainda está vivo e que ainda sonha em reencontrar com a baleia. Crocus também fala sobre a última ilha onde está One Piece. Ele fala Longtail. E partindo assim numa próxima jornada, eles encontram uma organização chamada Baroque Works e entre os seus membros uma garota muito interessante chamada Vivi. Eles se encontraram na ilha chamada Whiskey Peak, uma ilha que supostamente é famosa por receber calorosamente os piratas na Grand Line, mas na verdade são todos bandidos, ladrões, mercenários e caçadores de recompensa. Os bandidos tentaram vencer os Chapéu de Palha na bebedeira, fazendo uma grande festa e colocando muita bebida no caneco de cada um deles. É aqui que a gente descobre como a Nami e o Zoro são cachaceiros, porque depois de muito álcool no sangue, eles continuaram sóbrios e conseguiram não só isso, como lutar e vencer muita gente. Então eles descobrem que Vivi é Nefertari, Vivi, uma princesa de um reino que está sofrendo nas mãos de um homem chamado Crocodile. Crocodile é um Shichibukai e fez estourar uma guerra no país. Então eles decidem se aliar a Vivi e decidem libertar o reino de Alabasta. Então eles partem e encontram uma ilha muito estranha chamada Little Garden, onde aqueles dois gigantes estão duelando até hoje. É uma batalha muito demorada e os dois acabaram esquecendo por que eles estão lutando. A estimativa de vida dos gigantes é muito maior que a de um humano normal, e os humanos normais em One Piece já vivem muito. Então, os dois estão ali no combate frenético há muito tempo. A ilha tem muitas coisas interessantes e também tem animais e insetos peçonhentos, cheios de veneno. Um desses acaba picando Nami e ela fica extremamente doente, e é aí que eles partem da ilha para procurar um médico que consiga salvar a navegadora doente. O que eles encontram na sua jornada é uma ilha de neve, uma ilha coberta de gelo chamada Reino de Drum. Essa ilha tem um governante maligno chamado Wapo, e Vivi, após ser recebida com um tiro, se prostra diante dos moradores da ilha e pede ajuda para salvar Nami. Ruffy também se prostra e pedem ajuda aos médicos. E quem vai tratar ela é nada mais nada menos do que a melhor médica da ilha, Doctorine, e sua rena Chopper. Sendo assim, depois do seu tratamento, Nami conhece Chopper e chama ele para entrar na tripulação. Chopper está inseguro porque ele sempre foi uma rena de nariz azul que foi rejeitada por humanos e por renas e ninguém aceitava. Ele se achava um monstro por causa disso. O único que havia cuidado dele tinha morrido, que era o Dr. Hiruruki, e agora ele também se sentia com peso na consciência de abandonar a sua mestra, a Doctorine. E aí, gente, de qual o futuro dos Mugiwara que vocês acham mais triste? Brook, Chopper, Nami, Sanji? Mas depois de uma calorosa batalha contra o Apu, Luffy fica na frente de uma bala de canhão somente para proteger a bandeira com as flores de cerejeira do Dr. Hiruruki. Esse ato de determinação e amizade mostra pra Chopper que ele pode sim confiar em mais outras pessoas. E Luffy diz pra ele que ele não pode só confiar, mas pode viver aventuras por todo o mar no navio que eventualmente será, em um futuro bem próximo, do Rei dos Piratas. Chopper se enche de confiança e acaba aceitando o desafio. A doutora, a sua mestra, não atende muito bem ao pedido dele, não gosta muito da ideia de colocar sua pequena rena de nariz azul para se arriscar no mar, mas mesmo assim, lá no fundo, ela apoia as decisões do jovem menino rena. Em uma despedida emocionante com muitas panelas e facas sendo lançadas, Chopper corre nos céus como a rena do Papai Noel. E assim, eles conseguem o médico da tripulação. Então eles finalmente chegam na ilha de Alabasta e lá Ruffy encontra com Smoker e também somos apresentados ao seu irmão Ace. O propósito deles aqui é derrubar o Shichibukai Crocodile e a sua organização, libertando assim o país. Ace está buscando um traidor da sua tripulação. Ace agora é um membro dos piratas
do Barba Branca. Após algumas lutas de Ruffy contra Crocodile, ele teve várias dificuldades e acabou perdendo algumas vezes. Mas no último dos seus confrontos, ele descobriu que se o corpo dele estivesse molhado de alguma forma, ele conseguiria acertar o corpo de areia do vilão, que tinha comido uma Akuma no Mi tipo Logia, que deixa seu corpo intangível. Ruffy, após descobrir essa fraqueza, decide molhar seu corpo todo, se encher de água e assim derrota o vilão, libertando assim o reino de Alabasta e finalmente trazendo a paz para aquele país. A notícia de que um pirata tinha derrotado um Shichibukai e libertado um país nunca foi a público. A marinha encobriu, colocando os créditos no próprio Smoker, mas sutilmente elevou drasticamente a recompensa de Monkey D. Luffy. Em uma despedida muito emocionante, eles levantam suas mãos com sinal de X e se despedem de Vivi, fazendo assim uma promessa de que futuramente ela voltará a navegar no navio com eles. Estamos esperando por esse dia, Vivi. E uma das subordinadas de Crocodile, a Nico Robin, se junta à tripulação de Monkey D. Luffy, se autoconvidando a participar. Ela é arqueóloga, além de ter uma Akuma no Mi extremamente poderosa e ser a única pessoa viva no planeta Terra capaz de ler os poneglyphs que entregam não só os mistérios do século perdido, como a localização da possível última ilha e todos os segredos do mundo. Então chegamos a um lugar muito importante, uma ilha chamada Jaya. E aqui somos apresentados para muitos personagens importantes, como o Bellamy, o Doflamingo e o Barba Negra. É aqui que o Barba Negra fala que os sonhos das pessoas não têm fim. E este é o pirata traidor que o Ace está caçando. Vai ser aqui também que o Ace vai ser derrotado por ele e vai ser entregue à marinha. Luffy está buscando um jeito, depois de ouvir as histórias das Ilhas do Céu, ele está buscando uma forma de ir para a Ilha do Céu para visitar Skypiea. Então, depois que a nossa tripulação está decidida a ir para a Ilha do Céu, colocam alguns apetrechos no navio Going Merry e decidem pegar uma explosão marítima que leva eles diretamente para o céu. As incríveis habilidades de navegação da Nami fazem com que o navio flutue na flor da água enquanto a água sobe para os céus. Então, subindo por essa correnteza marítima, esse geyser, eles encontram a Ilha do Céu, Skypiea. E a primeira coisa que eles fazem é encontrar os Homens de Enel. Enel se diz ser o deus de Skypiea e ele tem uma Akuma no Mi elétrica. Coincidentemente, não tem nenhum efeito sobre o nosso protagonista de borracha. Os Homens de Enel usam uma habilidade que mais pra frente nós descobriríamos, que é conhecida pelo mundo inferior como o Haki da Observação. Eles chamam ela de Mantra e Enel tem um Haki da Observação extremamente absurdo, podendo sentir pessoas a quilômetros de distância. Porém, Enel não se mostrou capaz de enxergar segundos no futuro como Katakuri e o próprio Monkey D. Luffy. Provavelmente o Haki da Observação dele foi amplificado com outros tipos de treinamento, ou talvez com até mesmo o próprio poder da sua Akuma no Mi. Enel também não mostrou muita habilidade com o Haki do Armamento, nem muito menos Haki do Rei. E depois de conhecer os habitantes da Ilha do Céu e os seus problemas, Luffy acaba descobrindo uma lenda do Sino Dourado. O sino que deveria ser tocado para que Non Blanc encontrasse a Ilha de Ouro e que não foi tocado nunca. Depois de uma violenta batalha com Enel, Luffy soca Enel e soca juntamente o Sino de Ouro, esmagando Enel contra o Sino de Ouro e tocando finalmente o sino, cumprindo assim a promessa feita há muitos anos atrás. Após derrotado, Enel pega o seu barco e arca e com os poderes da sua Akuma no Mi, ele vai para a Lua. Na Lua, Enel encontra desenhos nas paredes e ele também encontra alienígenas e piratas espaciais. Enel derrota a maioria deles e os robozinhos, como o robô Spencer, se tornam aliados de Enel e ele liga toda uma cidade subterrânea que existe dentro da Lua, ativando assim um gigantesco exército de mini-robôs movidos à eletricidade. Eles têm energia infinita se eles seguirem Enel. E assim, os nossos protagonistas descem com seu barco da Ilha do Céu e, coitado, Going Merry está em pedaços. Depois de várias aventuras e ter caído essa queda gigante, o navio está muito danificado. E Luffy e seus amigos, por terem salvado a Ilha do Céu, ganharam vários presentes. Entre eles, muita tecnologia que está com os Upi, os Diaos e outros. E também ganharam muitíssimo ouro. Ouro que eles estavam interessados em trocar por dinheiro e usar o dinheiro para consertar o navio Going Merry. O Zup é muito interessado na tecnologia e adapta a tecnologia às próprias bugigangas dele. É importante dizer aqui também que o ouro que está em Skypiea, em sua maior parte, veio da antiga cidade que subiu no geyser, Chandorá, assim como o seu sino, e acabou se tornando tudo Skypiea. É aí que eles entram no arco do Lutador Fox, um lutador que pode, de certa forma, parar o tempo em determinados lugares. E é claro, mesmo com todos os truques sujos de Fox, ele acaba perdendo para o nosso protagonista. E agora as coisas começam a ficar sérias, porque eles encontram com Aokiji, o almirante
de gelo, um dos mais poderosos da marinha, eles não teriam a mínima chance se Aokiji não tivesse simplesmente deixado eles fugirem. Aokiji também tem uma das falas mais interessantes desse início de anime, que ele fala como essa tripulação pode se tornar perigosa no futuro e, de certa forma, ele quer ver o que eles vão se tornar. Nico Robin, a única pessoa viva na Terra que pode ler os poneglyphs e descobrir os mistérios desse mundo. Monkey D. Luffy, filho do maior criminoso do mundo, Monkey D. Dragon, e neto de Monkey D. Garp, um dos marinheiros mais poderosos que já existiram. Sanji, o filho da família Germa. Zoro, um espadachim que enfrentou o maior espadachim do mundo, Mihawk Olhos de Falcão, e sobreviveu. Usopp, o filho de Yasup, o atirador de Shanks, do Yonkou. Só que até então, né, tipo, ninguém sabia a origem do Sanji, né, então talvez não botavam tanta fé no menino. Assim. Eles até lutam contra o Kid, mas ele derrota todos eles facilmente, e o Kid acaba decidindo deixá-los ir. Ele está curioso para saber que rumo esses piratas vão tomar. Então nossos amigos do Chapéu de Palha continuam sua jornada para encontrar uma forma de consertar o nosso querido navio Going Merry. E aí que eles vão, nada mais nada menos do que o Water 7, uma ilha onde está o legado de Tom, o carpinteiro que construiu o navio do Rei dos Piratas. Tom deixou 2 filhos e também foi mestre dele. Inclusive, eu assisti esses filmes, os resumos desses arcos na Animo TV. Tá? Foi muito legal. E assistimos também todos os filmes dublados que tinha de One Piece. Eles na arte da carpintaria. Going Merry, depois de analisado pelos melhores carpinteiros de Water 7, que supostamente são os melhores carpinteiros do mundo, eles identificaram que o navio tinha danos irreversíveis e que mesmo que ele fosse Merry, depois de Tom deixou 2 filhos e também foi mestre deles na arte da carpintaria. Going Merry, depois de analisado pelos melhores carpinteiros de Water 7, que supostamente são os melhores carpinteiros do mundo, eles identificaram que o navio tinha danos irreversíveis e que mesmo que ele fosse reparado, ele não poderia navegar novamente. Going Merry deu PT. Metade do dinheiro dos Mugiwara é roubado pela família Franky. Robin desaparece e o Usopp não aceita essa notícia de que Going Merry não pode ser reparado. Ele tem uma ligação muito afetiva com o navio e ele acaba pedindo para sair do bando. Com a perda total do Going Merry, a saída de Usopp, o desaparecimento de Robin e o roubo do dinheiro, os Mugiwara estão numa crise interna para tentar resolver todos esses problemas ao mesmo tempo. Então eles descobrem que a CP9 está infiltrada em Water 7 e eles têm basicamente 2 propósitos. O primeiro, descobrir onde está Nico Robin, a única pessoa viva na face da Terra que pode ler os mistérios do século perdido. E em segundo lugar, não menos importante, pegar, capturar e levar em segurança para o governo mundial as plantas de Pluton, a arma ancestral. Essas plantas estão com Franky e ele acaba as queimando, inutilizando assim as plantas do navio. E eles também descobrem que a Robin foi levada presa para ser executada em Enies Lobby. Franky conhece Luffy e sua tripulação e toda sua determinação e senso de liberdade acabam comovendo Franky. O nosso ciborgue viciado em cola decide se juntar à tripulação depois de uma ameaça de Luffy de não devolver mais sua sunga. E também a possibilidade de Franky realizar seu sonho de ser o maior carpinteiro do mundo, afinal de contas, ele vai navegar no navio que futuramente será o navio do Rei dos Piratas. E também se junta a eles um misterioso guerreiro mascarado, Sogeking, o Rei dos Atiradores. E eles partem para Enies Lobby para recuperar Nico Robin e impedi-la de ser morta. Em uma cena incrível, Sogeking coloca fogo na bandeira do governo mundial, declarando assim guerra contra eles, e Robin, ao ver a determinação de seus nakamas, com os olhos cheios de lágrimas, diz que sim, ela quer viver. Sogeking, ano hata uchinuke. Ryoukai. Satsu! Alabasta! 前の口から聞いてね行きたいとイエーイ行きたい E agora cada um dos nossos piratas do Chapéu de Palha vão enfrentar os membros da CP9 até que finalmente, em uma cena muito mais do que emocionante, Luffy consegue derrotar Rob Lucci, um dos líderes da organização. E já sem nenhum pingo de energia no seu corpo por ter derrotado um adversário muito mais forte do que ele e usado técnicas novas que ele aprendeu e desenvolveu ali mesmo, como o Gear Second e o Gear Third, Robin usa o poder da sua Akuma no Mi para lançar Luffy ao mar.
tem alguém chamando por eles. Tem uma voz falando com todos os Mugiwara, dizendo para eles pularem no mar que ele veio buscar eles. E os navios da marinha estão se aproximando. Eles não conseguiriam fugir se esse amigo não tivesse aparecido nesse último momento. Era nada mais, nada menos do que a alma do Going Merry movendo o navio sozinho. Essa foi a última viagem de Going Merry. E ele salvou a vida deles e levou eles em segurança de volta para o Water 7. だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。 É aí que aparece Monkey D. Garp. O avô de Ruffy veio Ai. Acho que eu nunca vi uma despedida assim de objeto tão triste igual a do Going Merry. encontrá-lo e perguntar para ele como foi o encontro dele com seu pai. Ruffy parece não saber de nada do que está acontecendo e eles têm um encontro muito engraçado. Todo mundo fica muito surpreso, inclusive os marinheiros, ao descobrir que Ruffy é filho de Monkey D. Dragon e neto de Monkey D. Garp. Garp revela também que a mãe de Ruffy é Crocodile, que foi transformada por Ivankov. Quer dizer, isso aí é brincadeira, tá? Frank havia roubado metade do dinheiro dos Mugiwara. Em compensação, ele pegou uma das melhores madeiras que existe no mundo e construiu um navio com todos os apetrechos possíveis. Frank fez um navio que poderia navegar em todos os mares e desbravar os lugares mais perigosos do Novo Mundo. Frank construiu o substituto de Going Merry. Ele construiu o Sunny, um navio com cara de leão que tem vários mecanismos, várias armas e várias possibilidades e, é claro, movido a cola. E Frank também construiu um mini Going Merry para que a tripulação de certa forma sempre esteja ligada a seu antigo navio. Então eles partem mais uma jornada com a tripulação mais cheia do que nunca, agora com um carpinteiro ciborgue movido a cola, e se perdem no Triângulo de Florian, um dos lugares mais misteriosos do mundo de One Piece. E é aí que eles encontram um barco mal assombrado. E nele está um esqueleto tomando chá. Um esqueleto tarado de afro. Esse é Brook. E enquanto todos os tripulantes ficam apavorados com a presença de Brook, Ruffy acha super incrível e fica curioso em como funciona aquele homem esqueleto. E claro, chama ele instantaneamente para entrar para a tripulação. Brook é um músico extremamente habilidoso que comeu a Akuma no Mi da reencarnação. E após morrer, a sua alma perdeu seu corpo. E ela só conseguiu encontrar o corpo quando o corpo tinha virado um esqueleto. Então a alma entrou novamente no esqueleto, dando assim vida a Brook. Brook está sem a sua sombra, que foi roubada por Gecko Moria. E agora eles vão até Threadberk para recuperar a sombra do nosso querido esqueleto músico. Claro que um músico ajuda bastante uma tripulação pirata. Imagine dias e dias em alto mar, sem nada pra fazer, apenas a imensidão do oceano, uma musiquinha cai muito bem. Pelo menos alguma coisa pra se distrair em alto mar. Threadberk é o maior navio já apresentado em todo o One Piece. Ele pode ser facilmente confundido com uma ilha. Devido ao seu tamanho enorme, o navio tem florestas e tudo mais por dentro. E o seu comandante é Gecko Moria, aquele ladrão de túmulos que roubou o túmulo de Ryuma e a sua katana Shusui. A sombra de Brook está nesse cadáver, dando vida a ele, fazendo ele se movimentar. Inclusive, esse é o poder da Akuma no Mi de Gecko Moria. Ele consegue tirar as sombras das pessoas, colocar nele mesmo para aumentar sua força, ou colocar em outras pessoas, ou até mesmo ressuscitar cadáveres colocando sombras de pessoas vivas. Sendo assim, Gecko Moria tem um exército zumbi, além de todas as criações e experimentos que ele e o seu cientista fazem. Junto deles, também tem a Perona, uma menina... Você está ganhando menos do que gostaria? Então veja esse anúncio até o final. Quer ganhar mais de 3 mil reais? Uma menina que tem a Akuma no Mi da depressão, basicamente. Ela consegue deixar qualquer pessoa para baixo apenas passando seus Negative Horrors dentro do corpo da pessoa. São pequenos fantasminhas que, ao atravessar o corpo da pessoa, fazem com que ela fique extremamente negativa. A sombra de Ruffy é roubada e colocada em um cadáver de um gigantesco monstro ancestral. O seu nome é Ors. Depois de muitas lutas, Ruffy se enche de sombras e reúne um número... Peraí que minha orelha doeu.
absurdo de sombras, assumindo assim uma forma semelhante à sua forma de Gear 4. E assim ele luta de igual para igual com o Ors, que está com a sua sombra. E também acaba no final das contas derrotando o Shichibukai de Ekomoria, libertando assim a sombra de todas as pessoas que estavam naquele navio ilha. E fazendo com que os cadáveres dos mortos que tinham sido ressuscitados voltassem a morrer e tivessem finalmente seu descanso. Após isso, eles fazem um grande banquete e é tocado a música Binks no Sake, a música que Shanks ouvia e uma música que está presente no anime todo. Assim, definitivamente, o Brook conta da sua promessa de reencontrar a baleia Laboon e entra para a tripulação dos Mugiwara. Eles partem para mais uma jornada, esperando para ver onde é que o Long Pulse vai levá-los, e eles entram em um dos arcos mais importantes de todo o anime, o arco de Shabode. Uma ilha gigantesca de grandes árvores sequoia, gravadas com números e cheias de bolhas. Devido aos revestimentos em navio que eles fazem nessa ilha, as bolhas estão presentes em toda a ilha e ficam saindo do chão a todo momento. Essas bolhas são um recurso natural típico da ilha. E eles estão em busca de ir à Ilha dos Tritões, que fica a mais de 10.000 metros submersas no oceano. E para isso eles precisam revestir todo o navio com uma bolha. No arquipélago de Shabode, eles também conhecem Kame, a sereia. Então eles acabam descobrindo que vários supernovas da nova geração de piratas, os mais infames do mundo, também estão no arquipélago de Shabode. Chegaram todos ao mesmo tempo, e o arquipélago de Shabode é, na verdade, um lugar para compra e venda de escravos. Na verdade, acontece um leilão muito famoso de seres vivos racionais neste arquipélago, e quem está lá na plateia para comprar são nobres e até mesmo dragões celestiais. Na sua busca para encontrar alguém em Shabode que possa revestir seu navio, eles encontram nada mais, nada menos do que o poderoso Silver Rayleigh, o braço direito de Roger e o segundo homem mais forte do mundo na época do Rei dos Piratas. A sereia Kame é capturada e colocada à venda no leilão, e é claro que Ruffy não aceitou esse tipo de comportamento, e durante a libertação de Kame havia um dragão celestial que estava interessado em comprá-la. Ruffy deu um socão na cara do dragão celestial, fazendo assim ele perder completamente a consciência, ficando assim desmaiado. Só de tocar. Assim, tipo, nossa, quando eu vi isso pela primeira vez, nossa, eu fiquei revoltada com isso, né? Porque sabia que não podia encostar nele, aí ele deixou agir pelo impulso dele, né? E eu achei isso, tipo assim, bem que ele merecia, né? Mas, nossa, ele colocou tudo a perder, tudo em risco por causa disso, do que ele fez. Mas aí depois, né, de rever alguma vez ou outra, assim, quem sabe, o arco, né? Eu meio que entendo, né? Tipo, acontece com a gente, quando a gente tá com raiva, a gente faz algumas coisas sem pensar nas consequências, a gente só vai e faz, né? E além do mais, o cara merecia, né? Mas não deixa de ser imprudente. O que você... Tocar em um dragão celestial já é motivo para guerras. Imagine dar um soco e deixar ele desacordado. É claro que a marinha e almirantes e até mesmo os pacifistas foram convocados para Shabode, além de que já seria matar 2 coelhos com uma cajadada só, já que infames piratas estavam presentes ali em massa e todos, segundo o plano da marinha, seriam capturados ali mesmo. O almirante que foi chamado foi Kizaru, o portador da Akuma no Mi da Luz. Como pacifista temos Kuma, ex-rei, revolucionário, Shichibukai e pirata. Kuma tem várias alcunhas, e os Mugiwara foram atacados pelo Kizaru e salvos por Rayleigh, que mostrou ser extremamente poderoso, parando o ataque do almirante como se não fosse nada, salvando assim os Mugiwara. Porém, nenhum deles teve a mínima chance contra Kuma. Kuma usou o poder da sua Akuma no Mi para enviar cada um dos Mugiwara para um lugar distinto do mundo, para que eles pudessem encontrar refúgio e se salvarem das garras da marinha e do almirante que estava ali. Afinal de contas, nesse nível atual de poder, eles não conseguiriam vencer um almirante da marinha. E Kuma tem uma Akuma no Mi muito estranha. A Akuma no Mi dele é a Akuma no Mi das patinhas. E quando ele toca um ser vivo, ele consegue enviar ele a uma distância gigantesca. Dependendo da vontade de Kuma, ele pode enviá-lo exatamente... Ah, mas ele não falou que o Zoro pegou toda a dor do Luffy, né? E que ele tinha aparecido no arco de Thriller Bark. Foi Thriller Bark, né? Para o lugar que Kuma quiser. Além de ter um corpo extremamente resistente, Kuma também é um ciborgue e tem partes do corpo modificadas. Também existem clones dele que conseguem usar raios de luz muito semelhantes ao poder do próprio almirante Kizaru. Ruffy, o nosso pirata que estica, foi parar na ilha Kuja, a ilha das Amazonas, a ilha das mulheres muito fortes. A maioria delas consegue usar haki e lançar haki nas suas flechas. E é lá também que Ruffy descobre a Imperatriz Boa Hancock, que na verdade é secretamente uma ex-escrava dos Tenryubitos.
Ela não quer que ninguém descubra isso, e quem acabou descobrindo foi o Ruffy. O Ruffy acaba ajudando elas a esconder o sinal nas costas, auxiliando assim a guardar o seu segredo. E depois de ser rejeitada por Ruffy, Boa Hancock acaba se apaixonando pelo nosso protagonista. Ao pegar o Jornal Mundial e ler, Ruffy descobre que o seu irmão Ace foi capturado por Barba Negra, entregue ao governo mundial, e agora ele será executado em Marigirose. Enquanto isso, Nami foi parar em uma ilha do céu, a ilha onde nasceu Enel. E lá ela vai treinar as habilidades de tempo e meteorologia dela, assim como a sua previsão climática e suas habilidades de combate e controle temporal. Zoro foi parar na ilha onde mora Drácula Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. E lá ele pede para Mihawk o treiná-lo. Apesar de querer superá-lo, momentaneamente Zoro se torna discípulo do mestre Mihawk e com seus gorilas espadachins ele treina Zoro para aumentar as suas habilidades e as suas capacidades de espadachim. Sanji vai cair na ilha de Empório Ivankov, o revolucionário. A ilha Okama, que tem apenas homens travestis, é, segundo Sanji, o inferno. E lá ele fica correndo por 2 anos até aprender a usar o Haki e o próprio caminhar no céu, a técnica chamada de Walk Sky, onde ele consegue andar flutuando no ar. Sanji aumenta muito as suas habilidades de treinamento nessa ilha. A Robin vai parar em Tequila Wolf, a ponte misteriosa, e acaba se unindo momentaneamente ao exército revolucionário e se aliando ao pai de Luffy, Monkey D. Dragon. O Zup vai parar em uma ilha selvagem com plantas carnívoras e um mestre vestindo uma carapaça de besouro o ensina muito sobre as plantas e os seus controles. O Zup aprende a jogar sementes que se tornam plantas carnívoras gigantes e a controlá-las. Chopper vai parar em uma ilha onde ele aumentou em muito as suas capacidades médicas, porém durante esses 2 anos, Chopper não treinou seus combates e não aumentou suas habilidades como combatente, muito pelo contrário. Porém, devido ao seu grandioso aumento de conhecimento na ciência e na medicina, Chopper conseguiu desenvolver uma forma de controlar o seu Monster Point, uma forma que ficava descontrolada e cheia de ódio. Agora ele consegue raciocinar, pensar e até falar claramente nessa forma. Frank descobriu o antigo laboratório de Dr. Vegapunk e aproveitou todos os seus estudos deixados para trás para aprimorar seu corpo e criar novas armas. Com isso, Frank se transformou em um super ciborgue com ainda mais equipamentos a seu dispor, além de ter melhorado suas habilidades de carpintaria e robótica. Brook foi parar no centro de uma invocação satânica e foi dado como o diabo durante algum tempo, até ele ser recrutado por alguns membros da tribo dos braços longos que o produziram como músico. Deixando de lado o violino, Brook pegou uma guitarra e se tornou um superstar chamado Soul King. Brook fez vários shows ao redor do mundo e se tornou super famoso, aumentando assim as suas habilidades com a guitarra e usando uma espécie de poder natural da sua fruta, talvez, quem sabe, o próprio despertar dela, onde ele consegue, com seu poder, animar a alma das pessoas, fazendo o público ir à loucura. E esse mesmo poder também é capaz de remover a alma de pessoas e coisas, assim como ele fez na alma dos homies da Big Mom. Entre as suas novas habilidades, a que mais se destaca é a capacidade de sair do próprio corpo e perambular por aí em uma forma praticamente invisível. Boa Hancock, apaixonada por Luffy e usando o seu poder de Shichibukai, deixa com que ele entre para recuperar o seu irmão. Luffy foi escondido e enrolado no corpo da Shichibukai. Debaixo do seu grandioso casaco de pele, ela o deixou sair e ele ficou infiltrado na prisão mais segura do mundo. O objetivo aqui era muito claro: encontrar rapidamente seu irmão e fugir dessa prisão de uma vez por todas. Hancock, além de muito poderosa e tendo o Haki do rei, ela tem uma Akuma no Mi extremamente apelativa que pode fazer qualquer pessoa que sinta o mínimo desejo por ela se tornar pedra. Além de poder lançar também flechas que, ao tocar nos seus adversários, fazem com que eles se tornem pedra. Impel Down é uma prisão dividida em 6 levels, 6 níveis, onde o 6º nível é o nível dos criminosos mais infames do mundo e é lá que está Ace. Ou pelo menos era isso que Luffy imaginava. Luffy encontra com vários ex-inimigos que se tornaram aliados e também conhece Jinbe, o Tritão. E com isso, eles, aliados, querendo fugir de Impel Down, ajudam Luffy e depois de uma batalha contra Magellan, o principal defensor de Impel Down, Luffy acaba extremamente envenenado porque Magellan tem uma Akuma no Mi do veneno. O nome de Magellan pode ser simplesmente traduzido como Magalhães. Quem cuida dele é Empório Ivankov, e com o seu tratamento hormonal, pois Empório Ivankov tem a Akuma no Mi dos hormônios, consegue recuperar a saúde de Luffy. E também ficamos sabendo que Barba Branca, o capitão de Ace, está se movendo para recuperar o seu filho, Ace, que foi capturado. Afinal de contas, Barba Branca considera todos os tripulantes da sua família os seus filhos e ele os adota e os cria como se verdadeiramente fosse o seu pai. Enquanto isso, Ace é levado para Marineford para ser executado. E mesmo a invasão de Impel Down tendo sido um sucesso,
Monkey D. Luffy não conseguiu salvar seu irmão. Muito pelo contrário, ele encontra Barba Negra que joga na cara dele que Ace só está sendo levado para a morte porque Ace está no lugar de Luffy. Caso contrário, Barba Negra teria entregue a própria cabeça de Luffy para ser executado. O objetivo de entregar um dos dois irmãos era simplesmente se tornar um Shichibukai. Luffy enfrenta Barba Negra, mas no fim o conflito não leva a nada. Então, Luffy parte em sua jornada enquanto seus companheiros estão treinando. Ele parte em mais uma jornada impossível como foi a de Impel Down para recuperar o seu irmão em Marineford. Enquanto isso, Barba Negra chega no level 6, onde tem os criminosos mais poderosos do mundo e diz para eles se matarem nas celas. Os sobreviventes serão libertos e terão a oportunidade de participar do bando do Barba Negra. Fazendo isso, Barba Negra definitivamente já perde o seu posto de Shichibukai, pois cometeu o crime terrível de libertar os criminosos mais infames e mais poderosos do mundo, e ainda por cima recrutá-los para sua tripulação. Luffy, Bug, Crocodile e muitos outros aliados inesperados se unem e roubam um navio da marinha, e assim eles chegam até Marineford. Só que ao se aproximar, eles são pegos por um tsunami. Afinal de contas, Barba Branca já chegou em Marineford e seu primeiro boas-vindas foi lançar logo 2 tsunamis em cima de Marineford. A Aokiji rapidamente congela as 2 ondas e adivinha quem está no topo da onda? O navio roubado com Luffy e muitos outros. Em uma cena mítica, eles caem do céu com Luffy gritando o nome de Ace, dizendo que veio salvá-lo. Todos os piratas do Barba Branca e a Marinha estão impressionados com essa entrada triunfal desse grupo totalmente improvável estando aliado. E aí então, Luffy encara a Barba Branca ficando diante dele e falando pra ele que ele vai se tornar o rei dos piratas. Barba Branca diz que Luffy não tem noção dos inimigos que ele está para enfrentar, mas ele também admira a convicção, a determinação e a autoconfiança de Luffy. Afinal de contas, aquele é o querido irmãozinho mais novo do seu filho adotivo. Barba Branca é traído e atacado por Squad, um dos seus tripulantes que tentou atacá-lo. Barba Branca o abraça e diz que o perdoa, que ele é um filho querido e que não deveria ter feito isso. Diante do poder imensurável de Barba Branca, Squad cai em lágrimas e já não sabe mais o que fazer. Crocodile tenta atacar Barba Branca, mas Luffy entra na frente e fala: "Aqui não, mamãe!" E vários piratas e marinheiros tentam atacar Barba Branca sem sucesso. Um deles é o Shichibukai Mihawk, Olhos de Falcão, que lança uma poderosa onda de energia na direção de Barba Branca, mas é parado por um de seus capitães, o Jozo, com a Kirakira no Mi, a Akuma no Mi do Diamante. Ele para o ataque e o lança para o alto, e a partir daí começam grandes batalhas, grandes lutas entre piratas extremamente poderosos e marinheiros de nível altíssimo em posições importantes. Tudo está sendo transmitido graças a Bug, que pegou um dendemushi de transmissão ao vivo e está passando a todos os jornais do mundo ao vivo o que está acontecendo. Apesar de ele fazer algumas interrupções querendo ser o protagonista da história, ele mostra como que a guerra está acontecendo. E durante uma dessas cenas é mostrado Sengoku falando que Ace é filho de Roger. Os repórteres e as pessoas do mundo todo ficam impressionadas com essa notícia contada ao vivo, que o filho do rei dos piratas, o sangue de Roger, ainda existe e ainda está vivo. E esse é o maior motivo por Ace estar sendo executado em praça pública e também por ser capitão do Barba Branca. É aí que chega a grande frota do Barba Branca. Todos os aliados que existem, fora a tripulação do Barba Branca, que já contém vários e vários navios, chega a grande frota com ainda mais navios, piratas infames, famosos no mundo todo, aliados de Barba Branca, descem e começam um gigantesco confronto que seria conhecido como a Guerra dos Melhores. Depois de passar por uma centena de marinheiros, literalmente, Luffy vê que seu irmão está prestes a morrer. Então é aí que ele desperta o seu Haki do Rei e desmaia a maioria dos marinheiros mais fracos que estão presentes na batalha, deixando todos impressionados com a sua capacidade de uso do Haki do Rei. E não só isso, a quantidade e o tamanho da expansão do Haki do Rei, quase inacreditável. Luffy continua sua jornada em direção à plataforma de execução e tem que enfrentar o seu próprio avô, Garp, que o deixa socá-lo e continua o seu caminho. Até que finalmente, Luffy chega à plataforma de execução e toma um gigantesco soco do almirante de frota Sengoku em sua forma Buda.
pois ele comeu essa Akuma no Mi. Ruffy faz o Fuzen, que é a sua forma balão, e assim neutraliza o ataque poderosíssimo do gigantesco Buda. Quem está na plataforma de execução disfarçado também é o Mr. Tree, que se tornou um aliado, aquele que tem a Akuma no Mi da vela. Ele, em forma de vela, faz uma chave e liberta Ace. Os dois descem da plataforma de execução livres e prontos para fugir em segurança. É aí que então a Akainu zomba de Barba Branca e deixa Ace enfurecido. Ace já estava livre e só bastava fugir, mas ele quis enfrentar a Akainu por ter falado mal de seu pai adotivo. E dessa forma, Ace acaba tendo o peito atravessado pelo soco de lava do Akainu. Vale ressaltar aqui que em One Piece, quanto mais tempo o personagem fica sem comer, ele fica mais fraco. Ace estava há bastante tempo sem comer e estava há muito tempo algemado em Kairoseki. Ele estava totalmente debilitado e todas as suas habilidades e forças ali estavam bem abaixo do natural. Eu não vou afirmar que ele poderia vencer o Akainu, mas com certeza, se ele estivesse com a sua força máxima, ele teria dado um bom trabalho para o Almirante e não teria morrido tão facilmente. Ruffy, ao ver o seu irmão morto na sua frente, outra coisa que eu fiquei, assim, na primeira vez que eu vi, né, é a questão do Ace. Nossa, era só ele ter fugido e tal, né? Mas depois disso, ou antes, não sei, mostra os flashbacks, né, da infância do Ace, do Luffy, de tudo, né? E fora aquela questão de que um pirata, ele não foge, assim, da batalha e nem corre de costas, né? Porque é uma vergonha as marcas nas costas. O Ace, ele nunca fugiu, entendeu? Ele nunca fugiu. As pessoas chamavam ele pra lutar, pra brigar, ele ficava. Até mesmo quando ele era uma criança. Eu não vou fugir. Eu vou ficar aqui. Eu não vou fugir, né? E depois que eu revi isso, que eu fui entender um pouco mais, né? Toda a questão do Ace, por ele não ter fugido, por ele ter ficado, por ele ter defendido o pai dele, por ele não ter fugido, por ele ter salvado o Luffy, que era o irmão dele, né? Foi o que ele disse que ia fazer, né? E aí o Luffy, ele fica totalmente em choque, né? E aí a gente para e pensa tantas coisas que o Luffy já passou, só que de todas elas, a maior dor que ele sentiu foi de ter perdido o irmão dele. Entra em choque e não consegue mais nem sequer se mover. O seu corpo está exausto de ter passado por tantas batalhas, tratamentos hormonais, envenenamentos, espancamentos, luta, uso exagerado de haki, técnicas avançadas como Gear Third, e estar há muito tempo lutando com inimigos extremamente mais poderosos, sofrendo danos praticamente irreversíveis e até fatais, mas mesmo assim milagrosamente conseguindo sobreviver a cada um deles. O objetivo de Luffy tinha acabado ali. Seu irmão estava morto e ele já não sabia mais o que fazer. Arigato! Mas Luffy foi salvo por Jinbei, que o carregou, mas mesmo assim, ambos foram acertados pelo soco de Akainu, que atravessou Jinbei e queimou violentamente o peito de Luffy. Quando Barba Branca vê os pedaços do colar do Ace rolando pelo chão e descobre que o seu filho foi executado, Barba Branca se enche de fúria e começa a espancar Akainu como se ele não fosse nada. Ele amassa a cabeça de Akainu no chão, rachando metade de Marineford ao meio. Barba Branca está furioso e está destruindo o mundo ao seu redor. Porém, Barba Branca já não é mais o mesmo. Ele tem uma doença incurável e está provavelmente com metade do poder que ele tinha no seu auge. Akainu, do meio da fumaça, solta alguns ataques de lava e acaba arrancando parte da cabeça de Barba Branca. Mesmo assim, Barba Branca continua socando violentamente Akainu e ele quase morre. Enquanto isso, Barba Branca está enfrentando mais centenas de soldados inimigos que não param de aparecer o tempo todo, e quem se recompõe e aparece novamente é Akainu, furando o peito de Barba Branca e enchendo seu interior, seus órgãos com lava vulcânica. Barba Branca ainda assim consegue continuar lutando e batendo na cara de Akainu. E é aí que nós temos mais uma grande revelação. Chega a Barba Negra com todos os prisioneiros poderosíssimos saídos do level 6 de Impel Down. E com suas armas provavelmente embanhadas com haki, eles começam a atirar violentamente para dentro dos órgãos expostos e queimados com lava vulcânica de Barba Branca. Centenas e centenas de tiros depois, Barba Branca parou de se mover. Barba Negra, achando que já tinha vencido, comemorou a morte, mas Barba Branca ainda estava vivo e nas suas últimas palavras, ele, aproveitando a transmissão ao vivo mundial, disse para o mundo todo se revirar novamente. One Piece wa jitsuzai suru!
e a lenda da Era dos Piratas criada anos atrás por Roger foi renovada por Barba Branca e todas as pessoas no mundo, principalmente os piratas, voltaram a renovar as suas esperanças em encontrar o One Piece. Aqui se inicia uma nova era, o final da era antiga dos antigos piratas, o final da era do Barba Branca e Roger e o início da era dos piratas da pior geração. Kobe, que tinha se juntado à marinha, estava totalmente em pânico ao ver monstros tão poderosos lutando. Ele já não conseguia fazer mais nada e ele viu Akainu matando de graça um próprio marinheiro. Então Kobe, em um ato de coragem, vai de frente a Akainu e diz que o que ele está fazendo é errado, que existem apenas piratas se matando. Barba Branca e Ace já estão mortos, eles já conseguiram seus objetivos, então é necessário que essa guerra pare. Estamos apenas derramando sangue em vão. Akainu, cheio de ódio, cheio de fúria, pelo seu marinheiro estar querendo ir contra as suas ordens, enche o seu punho de lava e quando ele decide socar a cara de Kobe, que ficaria completamente carbonizado, ele é parado por um simples sabre. Shanks, o ruivo, o Yonko mais jovem que existe, parou o soco do almirante de lava e disse para o jovem Kobe que as suas palavras, pelo bem ou pelo mal, mudarão completamente o destino do mundo. Shanks disse para Akainu parar, disse para os piratas do Barba Branca pararem e Shanks também disse para os piratas do Barba Negra pararem. Quem não parar terá que enfrentar a tripulação do Shanks. Ele chamou todos eles para enfrentá-lo. E nenhum deles, nem mesmo os almirantes ou Barba Negra, quiseram tentar. Eles simplesmente desistiram. Shanks também exigiu o corpo de Barba Branca e Ace para serem sepultados com honra. Sengoku, o líder geral da marinha, aceitou sem pensar duas vezes e encerrou definitivamente a guerra a pedido do Yonko Shanks. Quem ajudou a salvar Luffy e o seu corpo e até o seu chapéu foi Bug, que falou diretamente com Shanks, seu ex-companheiro de tripulação. Bug levou o chapéu e o corpo de Luffy, desacordado, para o navio de Law, um médico da pior geração que iria cuidar e tratar deles até eles se recuperarem. Um pouco antes disso, Barba Negra roubou a Akuma no Mi de Barba Branca e obteve também o poder da fruta dele, sendo assim uma das primeiras pessoas conhecidas no mundo a ter o poder de duas Akuma no Mi. Depois de recuperar a consciência, Luffy navega em um navio da marinha com uma tripulação impossível. Ele navegou junto com Jinbe e Rayleigh e voltaram a Marineford. Eles deram algumas voltas em torno de Marineford para simbolizar uma homenagem à morte de Ace e de Barba Branca. E Luffy não somente fez isso, como também invadiu Marineford e tocou um sino lendário que é tocado apenas uma vez por ano. Os toques nesse sino também foram para simbolizar a morte de Ace. E no seu braço havia uma tatuagem com o número que ele tinha combinado com a sua tripulação. Eles iam se reencontrar em 3 dias, mas na tatuagem estava cortado com um X os 3 dias e embaixo estava escrito 2 anos. Luffy tinha se dado conta de que seu poder e o poder da sua tripulação não era suficiente para o novo mundo. Depois de ter perdido tão facilmente para Akuma e ter enfrentado inimigos tão poderosos como os almirantes, Luffy entendeu que todos eles precisariam de um treinamento de 2 anos. E quem ajudou Luffy a sair da sua profunda tristeza foi Jinbe, lembrando que ele tinha os seus companheiros. Rayleigh foi para se certificar de que nada de ruim aconteceria em Marineford durante essa investida. E assim, os companheiros de Luffy entenderam pelas notícias no jornal e pela foto da tatuagem o código que seu capitão estava passando e entenderam que eles deveriam treinar 2 anos e se encontrar depois desse tempo novamente no arquipélago de Shabod. É aí então que Rayleigh, um dos homens mais fortes do mundo, braço direito do rei dos piratas, decide treinar Luffy no seu uso do Haki e no controle dos poderes da sua Akuma no Mi. Ele vai treinar na ilha, próximo à Ilha Kuja, a Ilha dos Animais, animais esses tão poderosos que conseguem naturalmente usar o Haki nos seus corpos. É ali que Luffy passa os próximos 1 ano e 6 meses treinando duramente. 2 anos depois, todos eles se encontram no arquipélago de Shabod, assim como prometido. Várias pessoas ajudaram a defender o Sunny enquanto ele estava lá atracado em Shabod, entre eles o próprio Rayleigh e o Kuma, o pacifista, que ficou lá e aguentou duros golpes de diversos inimigos durante todo esse tempo, guardando o navio. Então eles finalmente vão para a Ilha dos Tritões. Todos 2 anos mais velhos, com uma nova aparência e com novas habilidades e poderes. Mas por que, afinal de contas, eles têm que ir para a Ilha dos Tritões? Bom, para entrar no Novo Mundo, existem 2 formas. Ou você passa por cima da Headline, que é Marigeuse, a Terra dos Dragões Celestiais, o que geralmente para piratas não é uma coisa muito inteligente para se fazer, pois eles acabarão sendo pegos em uma emboscada lá em cima. Ou passar por baixo da Headline,
que é exatamente a Ilha dos Tritões. Passar pela Ilha dos Tritões, na verdade, é uma estratégia para driblar a Headline, e alguns piratas aproveitam para descer até a Ilha dos Tritões para coletar recursos e continuar sua jornada até a próxima ilha. Uma sereia que pode prever alguns acontecimentos no futuro, a Madame Chiarly, ou então Shari, como é a pronúncia em japonês, com o dom de adivinhação dela que ainda não sabemos se é alguma variação do Haki da observação, mas ela consegue prever acontecimentos no futuro com uma grande assertividade, nunca tendo errado em toda a vida. Ela disse que a Ilha dos Tritões seria destruída por um garoto usando um chapéu de palha. E quem é que estava lá usando o chapéu de palha? Monkey D. Luffy. Só que ela não consegue prever quando é que isso vai acontecer exatamente. A previsão diz que é no futuro, mas não sabemos quanto tempo vai demorar até que isso aconteça. De todas as formas, os piratas do chapéu de palha são incriminados e as suspeitas caem em cima da cabeça deles. Na Ilha dos Tritões existe uma caixa que se chama Tamatebako. É um baú com algumas esferas de energia, como se fossem alguns anabolizantes que foram roubados por um tritão, consumidos por ele. E ele acaba sendo o vilão desse arco, lutando contra Luffy e os chapéu de palha. Holt Jones e Vanderdecken talvez sejam os vilões menos carismáticos de toda a série. E eles queriam dominar a Ilha dos Tritões, mas foram facilmente derrotados pelos chapéu de palha. E assim, Luffy e sua tripulação ganham a confiança do Bom, esse arco dos Homens-Peixes, é um arco bom, só que ele também é um arco ruim, né? Porque é mais pra poder mostrar como é que tá a evolução, como é que tá o poder dos chapéus de palha e tal, essas coisas, né? Então, é isso. E é muito grande, são mais de 100 episódios, um pouco cansativo. rei local e eles conhecem toda a família real. É feito um grande banquete para a comemoração da grande vitória dos Chapéu de Palha e nesse banquete todos os doces que seriam enviados para Big Mom são consumidos. Explicação: o que aconteceu? A Ilha dos Tritões era território do Barba Branca. Quando o Barba Branca morreu, esse território ficou sem proteção. E vendo a necessidade de serem protegidos por algum Yonkou para não serem atacados constantemente por piratas, eles decidiram se aliar a Big Mom. A Big Mom aceitou, desde que ela tivesse um carregamento gigantesco com toneladas de doces sendo enviado para ela todos os meses. E os doces da Ilha dos Tritões são doces extremamente gostosos que satisfaziam o paladar da Yonkou Big Mac. Dessa forma, no banquete, os nossos convidados consumiram os doces da Big Mom e a Big Mom ficou irada ao saber que os doces tinham sido consumidos. Ruffy ligou para ela por um Dendemushi e falou que não só que comeu todos os doces, mas como iria encontrá-la e ia chutar a bunda dela por todo o novo mundo. Essa ameaça foi finalizada com uma oferta de Ruffy para que Big Mom poupasse a Ilha dos Tritões em troca de todos os tesouros que eles tinham ganhado. O rei Neptune e sua família deram alguns tesouros, incluindo o Tamatebako, para Big Mom em troca de paz. Big Mom parcialmente aceita, mas está irada com Ruffy. O que ainda não sabia é que o Tamatebako, na realidade, estava lotado de explosivos. Depois que o conteúdo foi roubado, eles colocaram explosivos para que as próximas pessoas que tentassem roubar se dessem mal. E esse presente foi dado a Ruffy por engano, e Ruffy acabou redoando o presente para Big Mom. Futuramente, esse presente seria aberto em um momento muito estratégico, quando todo o castelo da Yonkou seria desmoronado. Vale citar aqui que, como tudo em One Piece, os explosivos são extremamente exagerados. E assim eles partem mais uma vez para o mar, e a próxima ilha a parar é a ilha de Punk Hazard. Punk Hazard é uma ilha que está metade em chamas, metade congelada. É uma ilha famosa por experimentos científicos, e o cientista que vive lá se chama Dr. Caesar Crow. Durante o time skip, quando os nossos personagens estavam treinando, o Sengoku, o almirante da marinha, pediu a sua aposentadoria. E assim, um dos 3 almirantes seria um novo almirante de frota, um novo líder geral comandante total da marinha. Kizaru não se interessou porque ele estava com preguiça. Akainu e Aokiji se interessavam pelo posto, então por alguma razão desconhecida, eles foram até Punk Hazard e se enfrentaram lá. E dessa forma, Akainu saiu vitorioso e se tornou almirante de frota da marinha. Aokiji saiu da marinha e se tornou membro dos piratas do Barba Negra. É aqui que finalmente voltamos a falar dos Bainhas Vermelhas. Lembra dos Bainhas Vermelhas que foram enviados há 20 anos no futuro? Eles acabaram de cair no país de Wano e saíram para o mar. A intenção deles é conseguir aliados, recrutar aliados pelo Novo Mundo. E Kinemon encontrou, em primeiro lugar, Law. E Law dividiu o corpo do Kinemon e eles encontraram a metade de baixo do corpo de Kinemon, que estava colada em um dragão. Depois de derrotarem o dragão, eles vão encontrando os pedaços de Kinemon até ele se tornar um samurai completo novamente. Law está nessa ilha para enfrentar o Virgo. Isso porque Law, quando era criança, foi salvo por Corazon, que deu a Akuma no Mi, Ope no Mi para ele se salvar da doença do chumbo branco. Logo após isso, ele descobre que Corazon é um membro da marinha infiltrado na própria família dele, a família Don Quixote, e que Corazon tinha dado para ele uma mensagem que deveria ser passada para a marinha. O pequeno Law, ainda criança, saiu correndo com essa mensagem nas mãos
E quem ele encontrou primeiro? Um marinheiro. Esse marinheiro se chamava Vergo. E ao entregar a mensagem para Vergo, Vergo lê a mensagem e Law descobre que Vergo é, na verdade, um infiltrado na marinha. Ou seja, ele é um marinheiro traidor. Ele entregou a mensagem mais importante que Corazon tinha para a pior pessoa possível. Por causa disso também, Corazon acaba tendo que proteger Law da sua própria família, seu próprio irmão, e no processo Corazon morre. Voltando a Punk Hazard, Law busca vingança contra Vergo, e ele sozinho enfrenta Smoker, que também está em Punk Hazard, na trilha tentando encontrar os Chapéu de Palha. Inclusive ele pediu transferência para o Novo Mundo somente para caçar os Chapéu de Palha. Ele está totalmente fissurado em encontrar Ruffy e os outros. A luta de Law e Vergo é bem intensa, e no final, Law acaba vencendo e cortando toda a ilha de Punk Hazard ao meio. Juntamente com ela, foi embora toda a fábrica SED. O gás SED é fabricado nessa ilha por Caesar Claw, e esse gás é capaz de produzir as Smile, que são produzidas em Dressrosa, que é um assunto que a gente vai entrar em sequência. E essas árvores, regadas com o gás SED, podem produzir Akuma no Mis artificiais, as chamadas Smiles. Caesar Claw faz essas Akuma no Mis para Kaido, e Law quer acabar completamente com esse plano. Caesar Claw também faz experimentos com crianças, drogando elas para que elas se tornem gigantes. A gigantificação é sempre parcial e nunca completa, fazendo as crianças, além de viciadas nas drogas, completamente agressivas e sem noção. Os Mugiwara salvam as crianças e os levam para um lugar seguro até que eles são encontrados e adotados pela própria marinha. Essas crianças são meio gigantes e muito fortes e podem, com certeza, se tornar poderosos marinheiros no futuro. Sendo assim, ao derrotar Caesar Claw, Mugiwara e Law formaram uma aliança para derrubar Kaido e acabaram mexendo onde não devia, porque acabaram com os planos de Big Mom de novo e os planos de Kaido pela primeira vez. Baseado nisso, eles resolvem ir para Dressrosa, o lugar onde está Don Quixote do Flamingo, que aterrorizou a vida do pequeno Law quando ele era parte da tripulação dele, e também está responsável por intermediar e contrabandear as armas e as frutas artificiais para Kaido. Kinemon, um dos bainhas vermelhas, e Momonosuke, o filho de Oden, que estavam procurando aliados, acabaram encontrando aliança também com Ruffy, e também tem interesse em ir para Dressrosa. Eles acabam indo todos juntos, ao mesmo tempo. Nessa parte, Kinemon fala que é pai de Momonosuke para não gerar suspeitas sobre a descendência de Momonosuke. Afinal de contas, ele é o herdeiro real legítimo do reino de Wano. Porém, no meio das suas aventuras em Punk Hazard, Momonosuke acabou encontrando e comendo um Akuma no Mi artificial especial, que não é igual às Akuma no Mis de Kaido. Ele, quando fica assustado ou com muito medo, ele se torna um dragão rosa que pode flutuar no ar quando está ainda mais assustado. Então Law, usando os poderes da sua Akuma no Mi, remove o coração do cientista Caesar Claw e levam ele como refém para Dressrosa. Eles comunicam a Doflamingo que se ele quiser o cientista de volta para voltar a produzir o gás SED, ele precisa reivindicar ao seu cargo de Shichibukai. Doflamingo aceita e faz uma notícia falsa, soltando um jornal interno somente em Dressrosa, falando que ele havia renunciado como Shichibukai. A CP0 automaticamente é convocada para o lugar juntamente com o almirante, para que a notícia falsa seja desfeita. Apenas pessoas que têm o poder ou conhecimento muito grande sobre o governo mundial podem convocar a CP0 e almirantes da marinha. Digamos que Doflamingo tenha um conhecimento fora do comum, porque a sua família é de ex-Tenryubitos e ele sabe todos os segredos do mundo. Segundo o próprio Doflamingo, os segredos que ele sabe podem abalar completamente o mundo somente dele contá-los às pessoas. E por causa disso, o governo mundial obedece a algumas solicitações de Doflamingo. O plano original de Law era fazer com que Doflamingo perdesse o cargo de Shichibukai e a fabricação de SED, e com isso Kaido ficaria irado com Doflamingo e os dois se enfrentariam. Consequentemente, Kaido mataria Doflamingo e Law finalmente teria sua vingança pela morte do seu grande amigo Corazon. As consequências disso seriam libertar um país todo que estava há 10 anos sendo controlado pelo Doflamingo. Isso porque quando o Doflamingo chegou em Dressrosa, ele usou uma membro da sua tripulação, a Sugar, para transformar algumas pessoas em brinquedos. As pessoas que se opuseram ao reinado dele se tornavam brinquedos. A consequência do poder da Akuma no Mi de Sugar é que as pessoas que se tornam brinquedos são esquecidas pelo mundo todo. Todas as pessoas que já conheceram aquela pessoa desaparecem as memórias e o brinquedo é obrigatoriamente forçado a seguir todas as ordens de Sugar sem nenhuma objeção.
Então eles descobrem que Doflamingo está com a Mera no Mi, que era de Ace, e que vai ser realizado um grande torneio de artes marciais e o vencedor vai ganhar nada mais nada menos do que a Mera no Mi. Entre os competidores estão um grupo de pessoas extremamente poderosas, entre eles um membro dos tripulantes do Barba Negra, Jesus Burgs. Todos eles querem ganhar a Akuma no Mi do Ace. Ruffy entra nesse torneio do Coliseu Corrida e conhece Rebecca, a filha do Rei Riku, que é odiado por ser considerado o Rei Louco. Depois de participar da competição, Ruffy descobre que seu irmão Sabo está vivo e que estava esse tempo todo sem memórias. Sabo recuperou suas memórias apenas quando leu sobre a notícia da morte de Ace no jornal. Todas as memórias voltaram ao mesmo tempo. Muitos anos sem memória, ele chorou. E agora quem chorou foi o Ruffy nesse reencontro emocionante. Eles trocaram de lugar e Ruffy deixou com que Sabo comesse a Mera no Mi, ganhando assim o Coliseu Corrida. O Zup conhece o reino dos Tontata, pequenos bichinhos extremamente poderosos e extremamente inocentes que acreditam em praticamente tudo que é falado para eles. Eles fazem uma aliança para derrotar o Doflamingo. O Zup, Robin e Frank estão com eles. E Frank decide ir para a fábrica de Smiles, onde os seus companheiros Tontata estão presos. Ou seja, a missão do Frank é destruir a fábrica de Smiles e liberar tanto os escravos Tontatas quanto a princesa Tontata, que está sendo mantida em cativeiro. Os Tontatas que estão lá obedecem e trabalham porque acreditam que a princesa está doente, e os guardas mentiram para eles que se eles trabalhassem na fábrica de Smile, a princesa melhoraria de sua saúde. Sabo vence o Coliseu Corrida e come a Mera no Mi. O almirante Fujitora decide enfrentar Sabo, que tinha acabado de derrotar novamente Jesus Burgs. Jesus Burgs acabou parando na base do exército revolucionário e ligou para o Barba Negra. Eles atacaram e destruíram completamente a base do exército revolucionário. Hoje em dia, a base do exército revolucionário se transferiu para a ilha Momoiro de Empório Ivankov. Durante esses acontecimentos, Doflamingo criou uma gaiola no país inteiro com a sua Akuma no Mi dos fios. Fios poderosos o suficiente para cortar um prédio inteiro. E a gaiola, em formato de guarda-chuva, vem se fechando e reunindo todas as pessoas do país no centro, para não serem cortadas pelos fios, e no centro está Doflamingo. Então a morte é garantida se não conseguirem parar a gaiola. Começa uma batalha intensa de Ruffy, Law e Doflamingo. Enquanto isso, cada um dos Chapéu de Palha e os novos aliados do Coliseu Corrida estão enfrentando os membros da família Don Quixote. Então Ruffy revela mais uma técnica, o seu Gear 4, e assim ele consegue, com algumas dificuldades, vencer Doflamingo, que é preso pela marinha e levado para o level 6 de Impel Down. Antes disso, antes de ser preso, durante o seu transporte, o navio onde Doflamingo estava preso, sendo levado para Marineford, estava sendo escoltado por nada mais, nada menos do que o ex-almirante de frota Sengoku, entre outras grandes figuras da marinha. E ele foi atacado por Jack das 100 Feras, que acabou sendo violentamente derrotado. Durante esses acontecimentos, Jack também invadiu a Ilha dos Minks, que fica em cima de Zunisha, em Zou. E depois de não conseguir encontrar o samurai lendário Raizo, que na verdade é um ninja, é um dos bainhas vermelhos, que tinha ido buscar aliados pelo mundo também, ele se escondeu na ilha de Zunisha, na ilha de Zou, entre os Minks. E os Minks, por serem a raça mais leal do mundo, mesmo tendo apanhado, perdendo pernas e braços e sendo infectados por uma doença fatal, eles não entregaram a localização de Raizo e protegeram até o final. As grandes figuras, os lutadores do Coliseu Corrida, em um momento muito engraçado, acabaram reconhecendo o Zup como um deus por várias coincidências que aconteceram em sequência. E assim, Good e o Zup começou a reunir aliados. Captain Usopp da! Muitos dos lutadores tinham sido transformados em brinquedos pela Sugar. E adivinha só, quem foi que parou a Sugar? Foi o God e o Zup desmaiando e fazendo uma cara assustadora que fez a portadora da fruta desmaiar, fazendo assim todos os brinquedos que estavam sendo transformados durante 10 anos se tornarem novamente humanos. E todas as pessoas recuperaram as memórias e se voltaram contra Doflamingo. Sendo assim, por terem sido salvos 2 vezes pelos Mugiwara, esses infames piratas e lutadores decidem apoiar os Chapéu de Palha, se tornando assim a grande frota dos
Chapéu de Palha e trocando copo de saquê com eles. Ruffy diz que não quer que eles entrem pro bando ou que eles sejam alguém muito próximo. Ele falou para eles contarem com a ajuda dele e quando ele precisar, ele vai chamar a ajuda deles. E também falou que ele não tem interesse em ser alguém muito importante, ele só quer ser o rei dos piratas. Bartolomeu, que sem dúvida é o personagem mais engraçado desse arco, super fã dos Mugiwara, é o segundo no comando da grande frota liderado por Cavendish. Um homem que já é extremamente forte, mas quando dorme, ele desperta o seu lado sombrio, que é ainda muito mais forte. Trocados os copos de saquê e feita a aliança entre os piratas do Coliseu Corrida e os Chapéu de Palha, eles partem para a Ilha de Zou. Isso porque é uma parada importante para Kinemon e Momonosuke. E também é caminho antes de chegar ao país de Wano. Chegando à Ilha de Zou, eles encontram apenas destruição. Uma doença fatal pegou a maioria dos Minks que estavam protegendo Raizo. Chopper cuida de cada um deles e eles se tornam aliados. Raizo se reencontra. Uma coisa que eu achei legal foi a forma que o Oda, ele, tipo, dividiu os Mugiwara para poder ter o desenvolvimento, né? No arco de Dressrosa, eles teve foco em alguns personagens, né? E o Sanji, né? Ele tava com o pessoal, aí acabou que ele teve que bater de frente, o do Flamengo só bateu de frente mesmo, mas conseguiu fugir e foi pra ilha de Minks. Então, quando o Luffy fez a aliança da frota pirata, que ele foi embora pra ilha dos Minks, o Sanji já tava lá. Tipo, o Sanji e o pessoal, só que o Sanji já tinha ido embora. E aí, no outro arco, né? O pessoal que tava com o Luffy em Dressrosa foi pra Wano, e o pessoal que não teve desenvolvimento, quase não teve tempo de tela em Dressrosa, foi com o Luffy atrás do Sanji, né? Então o Oda, ele dividiu os Mugiwara para poder desenvolver, trabalhar um pouquinho as suas habilidades, suas influências em cada uma das partes. Com Kinemon e Momonosuke. Então, a história é parcialmente revelada e eles dizem que querem libertar o país de Wano do opressor Kaido e Orochi e abrir as fronteiras do país, honrando assim o legado do seu mestre Oden. E por isso eles estão procurando aliados. Aí é feito a grande aliança pirata ninja samurai Mink. Todos eles vão se reunir e juntos vão tentar derrubar Kaido. Mas acontece que Gang Bege, um infame pirata da pior geração, aparece junto com Pekons na ilha de Zou e leva Sanji embora, que deixa pra trás somente um bilhete falando que foi conhecer uma garota e já volta. Sanji foi forçado a ir para a ilha da Big Mom, casar-se com a sua filha. Isso porque Sanji faz parte da família real da Germa. E se Sanji se casasse com Purin, Germa teria acesso a todo o poder de Big Mom e Big Mom teria acesso a toda a tecnologia da Germa. Só que, é claro, esse plano era uma traição. Então o grupo se divide. Uma parte vai para o Wano e uma parte vai para a ilha da Big Mom tentar recuperar o Sanji. Pedro e Carrot, dois Minks, vão com eles para a World Cake. Isso porque Pedro já foi lá uma vez e perdeu 50 anos de vida e o seu olho. Então ele já conhece todo o território, já sabe por onde ir e por onde chegar. Lá eles saem comendo todas as coisas porque tudo é feito de doce. Eles comem casas, comem paredes, comem portas, estão super felizes. E quem engana eles é uma menina, uma das filhas da Big Mom, que tem dupla personalidade e nós nunca saberemos se ela está do lado deles ou contra ele. Ela os ajuda em primeiro momento e revela que é ela que vai se casar com o Sanji. Então, Ruffy e Nami se perdem na Floresta da Sedução e enfrentam Burure, uma das filhas da Big Mom que tem a fruta dos espelhos e tem habilidades bem complexas de lidar. Eles também enfrentam Cracker. Enquanto a Nami faz chuvas para molhar as bolachas de Cracker, pois ele tem a Akuma no Mi da bolacha, Ruffy dá fortes golpes e come as bolachas de Cracker até que ele consegue derrotar Cracker com o seu Gear 4 modo fominha. Sanji está completamente apaixonado por Purin até que ele descobre que ela, na verdade, é uma traidora que não quer se casar com ele, ela quer meter um tiro na cabeça dele. Mas ela também é uma menina muito traumatizada porque a vida toda falaram que ela tinha um olho horrível na sua testa, que ela deveria tampar o olho, que ela deveria deixar a franja crescer, que ela nunca poderia mostrar o seu olho horrível para o mundo. Então Ruffy faz uma nova aliança, dessa vez com Gang Bege. Bege quer derrotar a Big Mom e sabe a fraqueza dela. Bege sabe que quando Big Mom vê a foto de Madre Carmel, ela fica completamente abalada e assim seu corpo fica frágil como o de um humano normal. O plano aqui é fazer com que o retrato da Madre Carmel seja quebrado e assim Big Mom entre em uma crise e seja lançados contra ela foguetes extremamente fatais. Então Ruffy tem uma grande ideia de usar Burure para capturar animais selvagens da Floresta da Sedução e usarem eles como clones do próprio Ruffy usando o poder da Burure. Dessa forma, ele explode o bolo saindo um monte de chapéus de palha, um monte de Ruffys de dentro do bolo. A Big Mom já fica meio alterada e aí, consequentemente, eles quebram o retrato da Madre Carmel. Só que antes disso, na hora do beijo de casamento, que era a hora...
Nossa, nem falar da luta do Luffy e do Sanji, gente. Que sem o Sanji, o Luffy não pode ser o rei dos piratas. Hora exata em que a Purin deveria tirar a arma e dar um tiro na cabeça de Sanji, Sanji levanta o véu e vê o terceiro olho de Purin. Na hora, ele diz que o olho dela é lindo. Ela, em toda a vida dela, nunca tinha ouvido ninguém elogiar aquele olho. Todas as pessoas achavam horrível e ela ficou extremamente chocada. Seu irmão Katakuri, que pode prever alguns segundos no futuro usando seu haki da observação, notou que algo estava errado e mandou uma jujuba fatal que mataria Sanji, só que Sanji conseguiu desviar, mostrando assim um domínio de haki da observação. Com a Big Mom completamente louca, gritando, eles colocaram protetores auditivos para que o grito dela, embanhado com o haki do rei e tudo mais, não afetassem eles. Então são lançados os mísseis contra a Big Mom. Só que eles não causam efeito, porque o choque na Big Mom foi tão grande que ela está liberando muito mais poder do que eles imaginavam e os mísseis são completamente destruídos. O plano de fuga agora é que Caesar Crow, o cientista, que está sendo ameaçado de ter o coração apertado, tem que levar um espelho com os poderes da Boruri para todo mundo entrar no espelho e fugir. Só que no meio do caminho o espelho é pego pelo grito da Big Mom e quebra. Agora eles estão entre a cruz e a espada, presos no território inimigo, com um exército enorme da Big Mom e todos aqueles seus filhos. Vale lembrar também que Sanji tinha várias opções de várias coisas que ele poderia fazer e ele decidiu salvar a família dele. Isso porque o reencontro de Sanji e Luffy não foi amistoso. Eles se enfrentaram e Sanji bateu na cara do Luffy várias vezes, mandando ele ir embora. Isso porque a família do Sanji estava ameaçando o cozinheiro do Baratie, o Zeff, que criou o Sanji, que foi o verdadeiro pai dele. Então, com todas essas ameaças, além de estar com pulseiras explosivas que podem explodir as suas mãos e ele nunca mais poder cozinhar, Sanji estava uma situação extremamente delicada, onde se ele apenas permanecesse vivo seguindo as regras, o Luffy seria poupado. Esse foi o acordo que Sanji fez com a Big Mom. Sanji! お前がいねえと俺は海賊王になれねえ! O Luffy, além de não aceitar o acordo, ainda ficou sem comer até que Sanji cozinhasse algo para ele. E no reencontro deles, Sanji leva uma comida toda amassada e molhada, igual ele levou para sua mãe. E Luffy diz que está uma delícia. Preparou pra Luffy então dá um socão na cara do Sanji e pergunta o que ele quer da vida. Sanji, em lágrimas, diz que quer voltar a navegar com eles. Então, depois de salvar a sua família, a própria família Vinsmoke ajuda o Sanji e os outros a fugirem. Primeiramente, eles tentam se esconder no corpo de Gang Bege, na sua forma de castelo que a sua Akuma no Mi proporciona. Porém, eles ganham pouco tempo porque a Big Mom voltou à consciência e está socando violentamente o castelo, fazendo assim Bege tomar dano físico real. Então, durante a sua fuga, Bege voltou à sua forma humana e Caesar Crow está carregando ele, enquanto a Germa está parando todos os filhos da Big Mom e tentando parar até a própria Big Mom para que eles consigam fugir. Antes disso, ainda dentro do castelo do Bege, Sanji dá uma encarada no seu pai, puxa ele pelo colarinho, coloca ele de joelhos e fala para ele nunca mais falar em público que é parente do Sanji. Sendo assim, eles começam uma fuga para conseguir chegar ao navio Sunny. Afinal de contas, o Sunny tem um mecanismo que consegue jogar o navio a longas distâncias, assim eles poderiam fugir. Só que no navio já estava Perospero e Katakuri. Brook e Chopper são os primeiros a chegar e começam a enfrentar os homies. Katakuri e Perospero nem sequer ao menos lutaram contra eles. Perospero apenas transformou eles em doces. Nami, que havia roubado os Zeus, dá um poderoso raio na Big Mom que a enterra no chão e a atrasa um pouco. Zeus passou a obedecer Nami porque Nami tem um dispositivo capaz de criar nuvens que o Zeus acha extremamente gostosas e assim ele segue a Nami. Chegando ao navio, eles encontram as barreiras de Perospero e quem enfrenta Perospero é Pedro. E Pedro acaba tendo que se sacrificar para que eles consigam entrar no navio. Ele assim, ao se sacrificar, se explodindo, arrancou um braço do Perospero e o parou por um pouco de tempo. Mas sabe como que o castelo da Big Mom desabou todo o seu gigantesco bolo? Lembra-se do Tamatebaco? Sim, ele
ele caiu de cima do castelo e, como era um poderoso explosivo, ele derrubou o bolo. Foi aí que a Big Mom caiu rolando de uma altura gigantesca e Strausen, o homem que era aliado dela, o cozinheiro-chefe, ficou em coma. Foi por isso que o castelo da Big Mom caiu. O explosivo Tamatebaco cumpriu a sua função no momento exato. Voltando para a batalha no navio, quem aparece no espelho é Burure, e Luffy aproveita a situação para pegar Katakuri e entrar com ele dentro do mundo dos espelhos. Dentro do mundo dos espelhos, Luffy quebra o espelho atrás de si mesmo, mostrando a determinação imparável do homem que quer se tornar o rei dos piratas. E dessa forma começa a luta mais emocionante desse arco, Katakuri versus Luffy. Enquanto isso, o bando está tentando escapar da perseguição frenética do bando da Big Mom. Eles usam o dispositivo movido a cola do navio para saltar 1 km. Só que como o navio está levemente apontado para cima, eles acabam indo muito mais longe que isso. E momentaneamente conseguem fugir da Big Mom e suas tropas. Mas eles continuam procurando pelo navio. Enquanto eles estiverem no território da Big Mom, o local é extremamente perigoso. Jinbei aqui mostra as suas incríveis habilidades como timoneiro e Carrot mostra para nós a maravilhosa forma Sulong do povo Mink. Ao olhar para a lua cheia, ela se torna uma forma branca, completamente poderosa, capaz de voar e soltar poderosos choques elétricos. É por causa dela, por causa de Carrot, que a maioria dos navios da Big Mom, das tropas da Big Mom, foi afundado ou impedido de navegar. E então, assim, com as incríveis habilidades desses dois, eles conseguem sair do território da Big Mom. Isso porque Jinbe tinha solicitado para sair do bando da Big Mom e entrar definitivamente para o bando dos Chapéu de Palha. Ao fazer essa solicitação, Big Mom disse que iria roubar o tempo de vida de Jinbe. Só que o poder da Akuma no Mi dela de roubar o tempo de vida só funciona para pessoas que têm medo. E Jinbe disse que o homem que quer participar do bando do futuro rei dos piratas não pode ter medo de uma mera Yonkou. Nesse momento, Chopper e Nami ficam com cara de meme. Luffy luta durante a noite toda com Katakuri no mundo dos espelhos e depois de comer muito mochi e tomar muita porrada na cara, ele aprende a usar o Haki da observação em um nível mais alto, conseguindo prever assim alguns movimentos no futuro, e ele mostra a nova forma do Gear 4 usando o Snake Man. Assim, ele acaba derrotando o Katakuri. A notícia de que Katakuri foi derrotado abala completamente os irmãos filhos da Big Mom. É aí que Big Mom, depois de perder completamente Luffy e seu bando, derrotado não. Vamos combinar que o Katakuri, depois que ele caiu no chão, e ninguém nunca tinha derrubado ele no chão, tá, tudo bem, mérito do Luffy. Ele deixou o Luffy ir. Agora derrotar é demais. Decide ligar para Kaido e falar que quer vingança. Ela sabe, de alguma forma, que eles foram para o Wano, e ela diz que vai para o Wano se vingar, e vai levar com ela os seus filhos. Kaido disse que se ela puser os pés em Wano, ele vai matá-la. Kaido quer vingança em cima de Luffy, mas acima de tudo, Kaido quer quebrar o espírito de Luffy para que ele trabalhe para ele. Chegando em Wano, eles encontram cachoeiras enormes e a única forma de subir esse país é pelas carpas ou de alguma outra forma nada convencional de entrar em um país. Um dos primeiros contatos que Luffy tem é com Otama, uma menina extremamente pobre que está há muito tempo esperando por Ace. Otama faz arroz e serve para Luffy. Luffy come violentamente e ainda pede mais. Só que ela diz que não tem mais, então descobrimos que hoje é o aniversário de Otama e que ela come arroz apenas uma vez por ano. E Luffy acabou de comer todo o arroz. Então, Luffy promete que vai fazer o Wano um país mais feliz e que Otama vai poder comer banquetes todos os dias quando ela bem entender. Luffy entende que salvar o Wano não é só mais um plano para derrubar um Yonkou, é salvar vidas de pessoas que estão em sofrimento e inclusive a querida amiga do seu irmão falecido. Otama tem um Akuma no Mi que é capaz de domar animais e provavelmente é capaz de domar todos os usuários da fruta tipo Zoan. Afinal de contas, ela domou uma usuária de uma Smile. Temos o emocionante encontro de Luffy e Zoro, e eles coincidentemente se encontram com a esposa de Kinemon. O pessoal se reúne e eles acabam indo às ruínas do castelo de Oden. Kaido e seus homens já sabem que a tripulação dos Mugiwara está lá. E há rumores de que os 9 bainhas vermelhas de 20 anos atrás estão de volta para buscar sua vingança contra Kaido e Orochi. Mas é aí então que o Kaido, todo bêbado e sem paciência, joga um poder de fogo gigantesco sobre as ruínas do castelo de Oden e destrói completamente a montanha. Isso, Luffy e Law assistem de longe, e Luffy fica completamente irado, mas na verdade seus companheiros foram salvos por Shinobi, uma habilidosa Kunoichi que derreteu o chão e salvou eles em segurança lá embaixo dentro do buraco. Luffy parte desesperadamente para cima de Kaido bêbado e consegue atacar e dar alguns golpes no dragão que não tem nenhum efeito. Ele apenas fica apanhando porque está bêbado e não entende o que está acontecendo. Kaido então recupera sua sanidade, fica sóbrio e dá apenas um golpe em Luffy,
que não faz somente ele pregar na parede como ficar em coma. Kaido manda prender Ruffy na prisão de Udon para que ele trabalhe em serviços forçados e pouca alimentação até que ele decida obedecer Kaido. Ruffy vai para a prisão de Wano todo algemado com Kairoseiken. Então Ruffy decide treinar na prisão de Udon usando o próprio Kairoseiken como ferramenta para o seu treinamento. E Yasui, que era um poderoso líder no passado, tinha comido uma Smile e se tornado um pobre, miserável bajulador. Ele é executado em praça pública e descobrimos que ele é pai de uma menininha muito carismática que quase foi morta por Orochi porque riu, porque comeu uma Smile e acabou ativando a ira de Orochi. Nesse mesmo dia, também, como Murasaki, a cortesã, foi supostamente morta e descobrimos que ela é, na verdade, a filha de Oden, a remanescente do clã Kozuki, que está há 20 anos esperando pelo retorno do seu irmão e dos guerreiros retentores de Oden, os 9 bainhas vermelhas. Zoro então tem a sua espada roubada e enfrenta Killer, que comeu um Akuma no Mi e está desesperado. Kid também está no país de Wano e foi capturado, fugiu, foi capturado de novo e várias vezes repetiu o processo em Wano. Basil Hawkins e X-Drake estão servindo Kaido em Wano. E descobrimos que X-Drake é um membro da marinha, disfarçado. A Big Mom chega no país de Wano, mas quando ela está na cachoeira, ela é derrubada por King, um dos guerreiros de Kaido que pode se transformar em um pássaro dinossauro. Depois de cair da cachoeira, Big Mom perde as memórias e vai parar na praia. Andando na praia, ela encontra com Momonosuke, Otama e Chopper, e eles levam ela até a prisão de Udon, prometendo que lá tem muita comida. Kikunojo também está com eles. Ao chegar na prisão de Udon, Big Mom arrebenta as portas e procura pelo seu doce, atualmente o seu doce favorito, o Shiroku. Depois de não encontrar o Shiroku, ela é enfrentada por Queen, que dá uma violenta cabeçada na cabeça dela, fazendo ela recuperar as memórias. Depois de recuperar as memórias, Big Mom fica tonta e desmaia. Queen manda enrolar bastante Kairoseiken em volta dela e colocar várias injeções de tranquilizantes para animais gigantes, para que ela consiga pelo menos dormir até ele conseguir levá-la para Onigashima, onde está Kaido. Enquanto isso, Kawamatsu, o Kappa, se liberta da prisão de Udon e começam uma grande rebelião dentro de Udon, convertendo assim os prisioneiros em aliados. A presença de Momonosuke foi decisiva para fazer com que os prisioneiros entrassem em aliança e que os espíritos quebrados deles voltassem a ser restaurados. Uma praga tinha sido disseminada na cadeia, fazendo com que várias pessoas fossem contaminadas, mas Chopper rapidamente encontrou a cura. Então assim, a presença de Momonosuke, que veio de 20 anos no passado, e a reformação dos Bainhas Vermelhas deu ânimo para que os antigos prisioneiros se aliassem à causa. Muitas pessoas do país de Wano são aliados à causa Kozuki, e eles usam uma tatuagem em forma de lua crescente no seu tornozelo. Muitos deles foram capturados. E no Arashi tem um plano para convencer Ashura Doji a lutar ao seu lado. E esse plano é fazer com que ele enfrente um dos subordinados de Kaido. Porém, Ashura Doji fica extremamente chateado. Mas no final das contas, ele acaba se juntando aos Bainhas Vermelhas novamente. Parece que esse homem só se convence quando ele é derrotado. Depois de colocar todos os exércitos em formação, eles finalmente estão prontos para partir, mas descobrem que Kanjuro, na verdade, é um traidor. Kanjuro estava mandando informações para Kaido e Orochi o tempo todo, e ele sequestra Momonosuke e leva para Onigashima. Momonosuke é colocado numa cruz e exposto em Onigashima para que a sua execução seja feita. Ruffy, ainda na prisão de Udon, aprendeu a usar uma técnica avançada de haki do armamento com o vovô Ryugoro das Flores. Chegando em Onigashima, eles têm que enfrentar vários inimigos. Um dos primeiros a pegar eles de surpresa foi Apu, com sua técnica de som da sua Akuma no Mi. Depois de várias e várias lutas, Ruffy conhece Yamato, a filha de Kaido, uma pessoa que diz seguir a determinação de Oden e se intitula o próprio Oden. Ela ficou tão impressionada ao ver a morte de Oden que ela se tornou sua seguidora. E ela se refere a ela mesma como um homem, como Oden. Ruffy decide ajudá-la e tira dela as suas algemas. Yamato também revela que tem o diário de Oden com todas as suas aventuras e que estava esperando para que um dia um pirata decidisse enfrentar o seu pai, como Ruffy está fazendo. Yamato também conheceu Ace. Kaido, que havia feito uma aliança com Big Mom, corta a cabeça de Orochi e recebe um golpe dos Bainhas Vermelhas. Todos eles atacaram ao mesmo tempo, fazendo Kaido cair no chão. Ele se transforma na sua forma dragão e eles são levados para o topo de Onigashima. Ali começa uma feroz batalha porque a lua está cheia e Nuarashi e Nekomamushi se transformam nas suas formas Mink, Sulong. E todos eles usam várias técnicas contra Kaido, incluindo o corte de fogo de Kinemon, a raposa de fogo, e até mesmo um ataque especial de Raizo, que conseguiu absorver o ataque de fogo do Kaido em um pergaminho e devolver para ele com a mesma intensidade. Depois de uma intensa batalha, Kikunojo acaba perdendo seu braço e os Bainhas Vermelhas estão praticamente derrotados. Depois de subir vários e vários níveis, enfrentando diversos inimigos, finalmente Ruffy consegue chegar ao último nível de Onigashima. Law teletransporta os Bainhas Vermelhas para a parte de baixo para que eles fiquem em segurança durante a batalha. Antes disso, Marco tinha encarado a Big Mom e ele acabou ajudando Zoro a subir para o topo de Onigashima. É aí então que Law, Zoro, Kid, Killer e Ruffy encaram Big Mom e Kaido para começar uma batalha que vai definir o destino
desse país. Big Mom e Kaido guardam muitos rancores de Ruffy e querem vingança. Então Kaido levanta sua clava para tentar acertar Ruffy e Ruffy salta no ar. E com um novo e poderoso soco, Ruffy acerta a cabeça de Kaido, pregando ele no chão e deixando Big Mom impressionada, porque ela está vendo que Kaido realmente tomou dano com aquele impacto. Aquele golpe estava pela primeira vez em banhada de Ryuo, a nova técnica de haki avançada que o Ruffy aprendeu. E assim, com o Kaido caído no chão, tomando um dano pela primeira vez, Ruffy ajeita o seu chapéu de palha e diz que vai ser o rei dos piratas. Com isso, encerramos a linha cronológica desde o primeiro acontecimento de One Piece até o capítulo 1000. Deixo aqui um agradecimento especial para o Delano, que me ajudou na edição do vídeo, a página One Piece Brasil e todas as pessoas que me ajudaram a terminar esse vídeo. Obrigado, gente! E vamos continuar pelo mar procurando esse lendário tesouro perdido. Parabéns, parabéns. Eu li o mangá de One Piece até o capítulo 1016. Depois disso acabou que não teve jeito de eu ler mais. Ai, meu orelha. Mas pelo que ele resumiu aqui, ele resumiu a história muito bem, contou os acontecimentos, né? Eu fui comentando ao decorrer do vídeo também. E espero que vocês tenham gostado desse resumo, né? Foi 1 hora e 38 minutos. Não sei se alguém chegou a assistir, mas se tiver chegado a assistir, comenta aí e me diga o que você achou. E espero que você tenha se emocionado como eu me emocionei em alguns momentos também. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!